Vê aí, Mário, você tá com o seu Instagram? Não, Silencia ele aí, o seu já celular. silenciei, sempre silenciado. E acessa lá e vê se tá ok. Pode soltar. No Instagram? Tá rolando? Estamos ao vivo? Aqui não tá, Vê não. aí. No Vê Instagram aí que se tá ao apareceu. vivo. Instagram apareceu ao vivo aí? Apareceu. Deixa eu ver aqui. como é que tá a nossa carinha aí. Tira o som. Oh. Aí sim. Ok. Tá mostrando aqui. Era só pra testar. Então, galera, boa noite a todos que estão... Onde que estão as câmeras? Deixa eu ver. Eu tenho uma aqui na minha frente. Essa é Binha. que Essa já é a foi geralzona cinema, e a geral. dela, elas vão olhar pra cá, né? Ótimo. Galera, é um formato meio diferente, né? Normalmente a gente tá acostumado com a livezinha. Aí eu tô sentindo, inclusive, falta de ficar me vendo enquanto eu... né? Sem o teleprompter? Tem um retorno. Normalmente, quando você faz a live, ela tá aqui na sua frente, né? Então, muito boa noite a todos. Se você tá nessa live aí, já faz um favor pra nós. Já manda pra outras pessoas, porque essa live, como eu falei, não sei se vocês viram, eu vou deixar ela... Ela não vai ficar disponível não, tá? Então ela é ao vivo aqui, sem replay. A gente vai fazer uns cortes, vai fazer muita coisa massa. Só que ela é um conteúdo exclusivo. Então aproveita agora, já manda pra alguém, tá? Eu convidei muito mulheres. É pra todo mundo. Na real, que nós vamos falar é pra corretores. Mas eu acho que essa referência feminina, ela é massa. Eu recebo muita gente, muitas mulheres falando, não, esse meio é tão machista, não sei o que. Eu falo, olha, eu não sei se a gente foge à estatística da parada, mas normalmente aqui na empresa as mulheres estão na liderança Pelo menos do de negócio, corretores, né? Então eu não sei. Então, assim, falei um monte aqui já. Eu acho que tá travada, Se Ricardo. apresentarem, tá? No Instagram. Você acha- Será que travou aí? Tá, a conexão tá ok, meninos? Parece que elas estão acompanhando aqui, tá dizendo que travou. Tá de boa? No Insta. Ok. Então vamos lá. Então, Se tiver travado, vocês... Então tá. Vambora. Então, meninas, se apresentem. Please. Quer começar, Mandinha, ou eu começo? Pode começar. Meu nome é Mariana Vilela Herbert, antes que meu marido me mate, que há 6 meses eu sou Herbert, eu só me apresento como Mariana Vilela. Herbert? Né? Estou ouvindo a primeira vez agora. Não fala isso ao vivo. Oh, perdão. Eu sempre falo isso da empresa. Né? Eu sou Sons, desculpa. Mas eu tô na MyBroker há 10 anos, né? Fez 10 anos agora. Sou sócia hoje da MyBroker Matriz, da MyBroker de São Paulo. Também sou sócia do Ricardo Martins. E é isso, a gente veio aqui um pouco para contar um pouco da nossa história, né, Amandinha? Acho que um pouco mais da sua, que eu tô curiosa pra saber. Não, a Adorei o Amanda, convite. tipo, ela foi pega no supetão No total. Eu cheguei lá... Faz Não, 40 minutos. era isso, 40 minutos atrás. Exato. Cheguei lá na empresa, parei do lado dela. O que você tá fazendo? Você tem cliente pra hoje? Ela falou, nossa, que coisa, hoje não consegui trazer cliente. Eu falei, bora ali na live. Aí ela, nossa, ainda bem que eu estava produzida Ainda bem que eu tava já, produzida. toda Fiquei feliz. arrumada. Aí, não, Ela você tá participou vendo? de uma live hoje à tarde, né, Ale Adriana? Ah, é verdade, eu não vi essa live. Foi bem bacana, gostei. Foi massa. Era ao vivo, era igual a gente tá aqui agora, um programa de TV. Top Fiquei demais. bem feliz, achei legal. E se apresenta aí pra galera também. Então, meu nome é Amanda Brandt, eu trabalho na MyBroker há 1 ano e meio e tenho o prazer de conviver com esses dois feras. São dois dos grandes que a gente tem lá na MyBroker para se inspirar, para modelar. E estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite. É isso. Inclusive a Amandinha, ela tem uma aula no curso, né? No corretor de elite. Eu coloquei até ali inscrições abertas. A gente tá com matrículas abertas. Ela deu uma aula lá sobre... E o tema é como vender todo mês. Ela é autoridade, né? E é um histórico real, né? Na vida dela. Real. Exatamente. Não, eu tive essa... Quando eu fui desenvolver algumas aulas, eu pensei assim, cara, eu vou pegar algumas pessoas que são muito foda em alguma coisa e pedir pra ela falar a vivência dela. Acho que é bom a gente aprender dessa forma, né? Com quem é autoridade, porque hoje tá muito zoado. Tem muita gente ensinando o que ele não faz. Que ele nunca fez, né? É muito comum isso, né? E hoje, a minha ideia dessa live... Ela foi meio que... Ela surgiu de um dia que eu chamei a Mariana.
A gente tava no meio da tarde ali. Foi, acho, semana passada? Foi, semana passada. É. Chamei a Mari e falei, Mari, vem cá. Aí a gente sentou ali perto do aluguel e a pergunta que eu te fiz foi... eu preciso desenvolver o material, preciso ensinar alguns corretores para os nossos corretores, né? Da MyBroker. Entra muito novato e às vezes o cara não sabe por onde começar, ele não sabe como vender no primeiro mês. É uma dor de muita gente, né? Tem gente que fica 2, 3 meses, tem uns mais forte que fica 7, né, meses, igual eu, tem a galera que fica muito tempo até fazer a primeira venda, mas isso não é para ser normal, apesar de que é comum, mas não é normal. Não é. É comum, mas não é normal. O certo, né, é que seja a exceção. É para vender todo mês. Até porque o cara precisa pagar a conta todo mês, né, Ricardo? Então, não, e o massa é que na sua história, você vai contar agora, né, você vendeu todo mês porque por outro motivo, né? Como é que foi, Mari? Como é que é essa história? Tipo assim, como é que você começou? Porque tem um monte de gente que tá nos assistindo agora que, mesmo que a pessoa não esteja começando, talvez o cara tá nessa de, tipo assim, não tem constância em venda, tá às vezes meses sem vender. A gente sabe essa dor. Acho que você é a única que não conhece essa dor, porque ela já começou. Né? É porque ela já veio, gente, de um momento em que ela já entrou sendo treinada do jeito certo. É verdade. Eu e a Mariana, assim, né, a gente teve um outro histórico, outra coisa. O que eu disse no começo, eu tive a sorte de já conviver com vocês aí no começo. No primeiro dia eu te procurei, eu tinha acesso a você, então... Primeiro dia de empresa, ela foi lá na sala, o caderninho foi anotar. Olha, doido, né? A gente tem tanta oportunidade ali, né? Por exemplo, na nossa agência, na Marista, tá o dia inteiro. Tem gente que... E são poucos os curiosos. Tem curiosos, mas não são vou falar todos. um dado assim que quem ouve de longe estranha. Tem corretores nossos que nunca falaram comigo. É mesmo? Que nunca pegaram na minha mão. É mesmo? Eu não sei o que eles pensam, que eu não sou acessível. Às vezes pode até ser vergonha, né? Acha você eu, como corretora, eu sei que alguns têm vergonha. Sério? São poucos ousados, né, Amanda? Eu acho que eu fui muito ousada. Não, de boa. Assim, depois eu paro pra pensar no que eu fiz. Eu abordei ele na porta do banheiro. Foi. Eu sou super de boa, super acessível. Ele apertar, tentando entrar, você não espera aí. Pois é. É tranquilo. Então, Mari, como é que foi essa história? O que você fazia antes da corretagem? Na verdade, assim, Ricardo, eu sou uma pessoa que eu não sou muito boa de datas. E antes de vir, eu até liguei pra minha irmã, pra minha mãe, e falei assim, gente, me lembra algumas datas aqui, né? Quando que eu comecei a trabalhar, como é que foi, enfim. Eu vim de uma família, eu até perguntei pra minha mãe, a gente era pobre, porque como eu tinha uma vida muito feliz, né, então se era, eu não tinha muito essa sensação, mas se for pensar nas coisas, ela falou, meu dinheiro dava pra comida, então seus tios ajudavam vocês na educação, que sempre foi prioridade, meus tios, minha avó, né, meu pai também não tinha condição, então minha mãe tinha dinheiro pra comida, mas a gente era muito feliz, eu não tive uma história triste, mas enfim... Desde os 13, 14 anos, a minha mãe, ela chegou na gente, eu via minhas amigas todas de unha feita e tal, e aí ela falou, eu pedi o dinheiro pra unha, e minha mãe falou, não tenho. E a minha avó, às vezes, pagava, e às vezes eu ficava sem fazer a unha. Eu falei, cara, eu preciso me virar com isso, né? E dali, eu comecei algumas coisas. Minha mãe até falou que com 8 anos eu ia na loja que ela tinha na época em Campinas, que era uma loja de arranjo de flores, e eu era, segundo ela, a melhor vendedora. Só que eu acho que isso é meio papo de mãe, que eu tinha 8 anos, né? Quando a mãe da gente fala as coisas, é meio suspeito, né? Pode então, até ser verdade, mas a gente fica meio assim. Eu não sei se eu acredito nisso, não. Mas, enfim. E aí, com 14, 15 anos, eu comecei a fazer bico, trabalhei até nas Americanas, na época de Páscoa, de evento. Depois disso, eu trabalhei no sinal de panfleto mesmo, né? Eu ganhava, sei lá, R$80 a hora. Você era promotora. Promotora, né? Aí, só que tem algumas coisas que eu até morro de rir hoje, que na época eu achava que era só um perrengue mesmo, mas hoje são histórias de sucesso, né? Então, por exemplo, minhas amigas em 2009 resolveram ir pro Carnaval de Salvador. E eu, em 2008, a gente estava e meu sonho era ir. E eu não tinha dinheiro, eu já trabalhava em 2 lugares, eu tinha alguns bicos, né, de promotor, não sei o que, eu não tinha faculdade ainda, mas eu tinha a escola, e eu peguei e falei, cara, o que eu vou fazer? E aí, aliás, eu já estava na faculdade. Aí eu falei, já sei, eu vou vender bombom
porque eu não tinha mais horário na minha agenda, né? E aí eu fazia bombom quando eu chegava em casa das 10 da meia-noite e vendia ele o ano inteiro, vendia na faculdade, vendia onde eu tava. Você já tava lá, seus tava lá. colegas... E eu juntei quase na época R$7 mil pra ir no outro ano Caralho. Carnaval de Salvador. E aí eu até brincando com as minhas amigas esses dias, eu falei, gente, se eu fosse... minha mãe, na época, né, eu falei, que orgulho e tal. E minha mãe sempre foi muito durona, e eu falo que ela formou muito meu caráter por causa disso, né, que foi uma coisa muito boa pra mim. Eu falei, mãe, dei conta e tal. Ela falou, tudo bem, vai lá, se faltar dinheiro, não me liga não, né. Não teve nada de parabéns nem nada, mas isso me ajudou muito a ser quem eu era, né. Ela via que era a condição que eu queria e pronto. Enfim. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu tinha 2 estágios na época e trabalhava de pesquisa no IBGE. Que era cada... você lembra Eu lembro disso? dessas pesquisas. Ela fazia pesquisa com a gente. A cada R$15, a cada pesquisa eu ganhava R$15. Você já era corretora e você ainda fazia essas Eu continuo, pesquisas. porque foi o único trabalho lembro que eu disso. consegui continuar tendo. Terminei a faculdade, acabou os estágios, e aí... Era do IBGE? Era do IBGE. Olha E aí eu peguei e falei, o que eu vou fazer? E aí eu fui contratada para ser caixa de um supermercado, né? E aí... Você estava com quantos anos? Isso eu tava com... Faz 10 anos, né? Eu tava com 22 para 23. E aí eu peguei e fui para ser caixa do supermercado. E aí era lá no setor Os Magalhães, era muito longe, supermercado bem pequeno. E 3 meses eu trabalhei lá e o cara não me pagou. Nossa. E aí eu já tava ferrada de grana mesmo. Pode falar ferrado? Ferrado não é xingamento, não. Né? Pode xingar também, não tem problema não. Eu já tava ferrada de grana, aí até a minha tia Cláudia, que me ajudou a ligar pro cara pra tentar ver se ele me pagava, ele não me pagou e eu saí. Porque não tava recebendo, né? E foi quando eu desesperei. Eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso de dinheiro pra almoçar, eu preciso de dinheiro pra tudo, né? E aí de manhã eu vi naquele Jornal da Manhã, 7 horas da manhã, não sei o que é, falando que os corretores de imóveis de Brasília realizaram os sonhos de vida em 1 ano. Aí eu falei, caramba, em 1 ano? Olha só. Aí eu falei, vou pegar meu carro, tinha um Gol velho, você lembra dele, né, Ricardo? Pra quem não sabe, eu entrei um pouco antes do Ricardo na MyBroker, né? E aí eu peguei e falei, vou andar com esse Gol aqui, onde eu achar imobiliário, eu vou parar. E aí eu parei, Foi na sorte. na sorte, na sorte. Só que eu parei numa outra, pode falar o nome? À vontade. Na Invest, eu parei na Invest. E aí chegou lá o Vitor Bueno, você chegou a conhecer o Vitor Bueno, tava lá comigo. Vitinho é fera, e entrou no mesmo dia que eu, e a gerente, na época, era uma gerente muito diferente, eu posso falar assim. E eu lembro que ela tinha um Gol mais velho que o meu. E eu falava, gente, se eu virar gerente... vai dar ruim aqui, eu não sei se esse jornal tá falando a verdade, uma não. gerente diferente, fiquei até curioso. Era uma gerente, acho que você lembra dela, mas enfim. Aí ela pegou... MyBroker? Essa mesmo, essa mesmo. Eu não consegui falar MyBroker. Ela fala MyBrooks, né? MyBrooklyn. MyBroker não era saiu. tipo um negócio estranho. E aí ela falou assim, em 3 semanas que eu tava lá, ela só me punha em plantão e todo plantão eu orava, Senhor, que não apareça ninguém, porque eu não sabia nada de nada, né? E aí também fazia ela isso, pegou e falou assim, olha, tem uma empresa abrindo, uma imobiliária abriu faz 6 meses e chamaram a gente pra ir lá, eu quero levar você e o Vitor. Até achei esquisito, porque eu não era boa lá, né? E aí eu peguei e falei, tá bom. Cheguei lá na MyBroker, fui apresentada ao Ronaldo, na época o Bruno também. Ronaldo, como sempre, Ronaldo sorrisão, Dantas, né? O cara mais simpático do lugar, sempre. Ele nem sabia, mas ali ele estava transformando a vida e a geração de uma pessoa. Porque ele chegou lá com um papo que eu achei interessantíssimo, né? Eu perguntei, tem salário fixo, né? Foi a primeira coisa que eu perguntei, precisando muito de dinheiro. E aí ele falou assim, olha, não tem. Mas aqui quem faz seu salário é você. Eu achei aquilo incrível, que eu falei, cara, mas faz muito sentido. Porque se o chefe não sabe que bolsa que eu quero ter, onde que eu quero viajar, onde que eu quero jantar, qual carro que eu quero ter, não é ele que tem que me pagar. Quem tem que me pagar sou eu. Perfeito. Claro. E aí eu peguei, achei aquilo massa, aí ele falou, você vender, contando uns 2 dias depois, você vender tal coisa, você ganha R$6 mil. Aí eu já assustei, né? Seria assim, o maior salário da história. Eu falei assim, eu até desafiei, né? Ele, mas se eu vender 10? Eu falei, você me paga 60? Ele falou assim, te pago 60 mil. Eu falei, que Ele falou, não tem lógica. Isso não existe. Até parece. É alguma pegadinha. Eu falei, como que pegadinha? ele contou Onde dessa estão as história câmeras? aqui, né? Tipo isso. E aí, Amandinho, o que o Ricardo tava falando, um detalhe muito importante da minha história, o Ricardo, é que antes de ser corretora,
apesar de ter esses cases que hoje eu entendo que era um case massa, que era do bombom e outras coisas, eu trabalhava sempre com metas, assim, eu tinha sido demitida de muitos lugares. Inclusive, na Oi, que você trabalhou, eu não fui aprovada lá no teste, né? Nossa, não ser aprovado no call center. Eu também não pesado. fui. Não fui, tá vendo? Estão perdendo gente boa, tá vendo? Não, olha só, graças a Deus, né? Tipo assim, é igual tem Mandei corretores isso. super bem-sucedidos nossos, falam assim, cara, tentei fazer muito concurso e não passei, Eu graças também. a Deus. Não, também. se o cara tivesse me pagado os 3 meses de supermercado, eu ia ser um excelente caixa hoje, né? De Pensa, supermercado. olha só, que doideira. Então, assim, tem até que agradecer ele, né? Pois é. Mas, enfim. E aí, Amandinha, eu tava com muito medo de ser demitida de novo, né? Eu falei, meu Deus, eu não posso ser demitida mais desse lugar. Então, chegou no primeiro mês, eu não sabia que podia contar com a ajuda do gerente, a gente não tinha muita estrutura para ser falado, essas coisas, né? Tava começando. Ainda. E aí eu peguei, faltava, sei lá, 5 dias para acabar o mês, foi ferrou, se eu não vender eu vou ser demitida, né? Então, eu peguei um amigo meu, que já me conhecia, eu sabia que o vô dele queria dar um imóvel, fui lá e vendi um imóvel, o Ilha das Flores, na época, da Brooksfield. E aí, eu sei que ele me perguntou aqui, esse daqui é pilar? Eu falei, meu Deus, mas o que é pilar, né? Eu não sabia de nada que ele estava me perguntando, mas eu consegui. E aí eu cheguei lá com cheques e tal, pro Bruno, pro Ronaldo, morrendo de medo, eles falaram, tem alguma coisa errada, eles pegaram, eu entreguei tudo pronto, eles falaram, o que é isso? Eu falei assim, é uma venda. Ah, parabéns. Eu falei, obrigada. Tá bom. Segundo mês eu vendi de novo, no terceiro, no quarto, no quinto mês, na época tinha um sócio, eu não sei se ele era sócio, era diretor, eu acho, o Pedro. E aí ele pegou e falou assim, nossa, Você Mari... vendeu todos Era os o pai meses. dele que era sócio, né? É. Naquela época. Aí ele pegou e falou assim, nossa, Mari, eu vendi todos os meses até lá. Eu falei, nossa, Mari, mas você vende tão bem. Aí eu falei, não, eu vendo só um por mês. Aí ele falou assim, ué, mas isso é muito bom. Eu falei, não, assim, eu só tô vendendo um por mês, eu quero continuar nessa profissão. Ele, não, Mari, mas não precisa vender todo mês, não. Eu falei, eu achei que se eu não vendesse todo mês, eu ia ser demitida. Olha o que é mentalidade. Eu falei, cara, mas como assim? E eu achava que eu tava fazendo só o básico, né? Nada demais. Tipo, ela vendia todo mês por causa de medo de Você ser demitida. acha que por você não saber, você conseguia vender todo mês? E isso foi determinante, vamos Não, dizer com assim. certeza. Ela condicionou. A cabeça dela condicionou. Foi, eu não Ela falou assim, não, eu preciso vender, eu tenho que vender todos os meses, senão eu tô fudida, fudida. vou ser demitida. Mais uma vez, né? Então, assim, foi... Olha que doideira. E assim, depois de algum tempo, até brinquei com ele. Por que você me contou, né? Que eu não preciso vender todo mês, né? Você falou, Eu "Não, nunca Ronaldo." passei um período grande sem vender. Mas eu acabei ficando um ou outro mês depois disso sem vender, né? Isso acontecia comigo. Teve uma época que eu tive um sócio antes de entrar pra MyBroker. Eu já tinha saído, já tinha começado a ser bem sucedido, abri uma empresa que chamava Amigo Corretor. Você tinha saído da MyBroker Tinha já. saído da MyBroker. Aí, isso foi há uns 6 anos e pouco atrás. E aí tinha um brother meu que a gente criou uma empresa chamada Amigo Corretor. E na minha cabeça, eu sempre tinha uma meta, um objetivo. Eu falo assim, eu preciso vender 5 imóveis por mês. Essa era a minha meta, era minha média, inclusive, assim. Eu falo, não, meu negócio é 5 imóveis por mês. E ele achava aquilo assim, pra ele tinha que vender pelo menos um a cada 2 meses. Condicionado mesmo. Ele era muito tudo melhor da do que mente. eu. Ele era muito Tudo é melhor do que condição. eu. Muito melhor. Só que na minha cabeça, eu tinha que vender 5. Na cabeça dele, ele precisava vender um a cada 2 meses. E ele conseguia. E eu também conseguia. Ele sendo muito melhor do que eu. Olha que doideira. Mas eu tenho até uma palestra, Ricardo, que é assim, que tem diferença entre o bom corretor e o corretor que vende. Eles não precisam necessariamente ser a mesma pessoa. Nem Isso é sempre doido. o que mais vende é o melhor corretor, né? E tudo começa na mente mesmo. Isso é tão engraçado, eu sempre uso esse exemplo, Ricardo. Você que gosta dessa parte de academia, que eu acho meio esquisita também, né? Você vai Você gosta entender de o que eu tô futevôlei. falando, né? Eu gosto de futebol, mas gosto Dos muito de esportes. churrasco, de amigos, né? Também. É bom. Mas enfim, tudo começa na mente. Assim, não tem como, vamos pôr de corpo físico, né? Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que do nada chega e fala assim, nunca pensei, tô aqui malhadona, cheia de músculo, né? Isso não Então, existe. primeiro, você até queria que acontecesse Sim, isso, meu né? sonho. Um dia eu acordar, Meu nossa, nem pensei nisso, tô malhada. Então, primeiro começa na mente, depois você faz e depois acontece, né? Não tem como se não passar aqui primeiro. E naquela época,
apesar do Pedro, na época, ter falado isso pra mim, claro que ele não falou por querer, né? Foi só um comentário mesmo. Eu falei, cara, mas eu vou fazer números assim que ninguém nunca fez. Eu sempre tive muito isso na minha mente, né? Eu até achava que isso era comum. Que eu quero estar em lugares que nunca... eu gosto de recorde. Resumindo, eu gosto de recorde, né? Aham. E eu... Sabemos. a Eu Amandinha sei no como é que primeiro é. mês, né? Mas a competidora master tá aqui. Eu tô Eu tô me ligado. identificando muito com a Eu tô história dela. ligado que você é muito competitiva. Sou muito competitiva. Até nos esportes, isso daí. Eu tô ligado. Isso é bom. Isso é bom. E o que ela tá falando aqui da mentalidade de... Não, eu não sabia. Bem aquela frase clichê. Eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz. E pra mim Amanda. também funcionou assim. É, aquela Eu história... não sabia como é que funcionava. Talvez se no simplesmente primeiro mês o pessoal entrei falasse que era lá. tão difícil vender os 7 milhões que você Eu vendeu, vendi. talvez você não venderia. É Não, aquela parada. eu com certeza não venderia. É da daí milha, é muito da mente. milha de 4 minutos e alguma coisa. Você lembra dessa história? Da milha de 4 Não. minutos? Que tinha um recorde que nunca tinha sido ultrapassado. Sei demais. O Ronaldo conta aquela sei história. demais, sei Aham. demais. Então, Aham. assim, é aquilo É lá. isso, É é bem isso. isso. Não Isso é Eu não muito sabia louco, que não era normal também não vender todos os meses, por isso que eu tô me identificando Por muito. isso que eu fui... Hoje eu tive conversando com... Como que é o nome do rapaz que tá tocando no instituto? É Vitor? Vitor. O Vitor, eu chamei ele, né? Fazia tempo que a gente tá todo dia junto e a gente marcando de fazer uma call, conversar ali. E hoje deu certo. E eu tava explicando pra ele. Tem um monte de conteúdo que tá sendo jogado ali dentro da rede. A gente pegou todas as necessidades. Você foi entrevistada, um monte de gente foi entrevistada, de sócios, de corretores, pra entender quais as necessidades de conteúdo. Só que tem uma sequência. Não é só jogar conteúdo lá dentro da plataforma. Hoje eu falei isso pra ele, trouxe um esclarecimento pra ele. Ele vai mudar como está sendo montado o Instituto. Faz Porque eu muito tinha sentido. feito isso já no Corretor de Elite. O que eu peguei? Eu fiz uma ordem do que precisa ser aprendido primeiro. Então, por isso que no primeiro módulo eu coloquei mentalidade. Então, antes de qualquer coisa no treinamento, eu destravo a mente do cara todinho. Nessa parte, eu vou falar até de esporte. Eu falo de esporte, falo de um monte de coisa, então eu destravo a cabeça dele, eu preparo a mentalidade, depois eu venho para outra coisa. Porque é o seguinte, tem corretor que tem técnica de venda, tem corretor que é bem relacionado, só que ele não vende. O problema tá aqui, ó. Tá aí, com certeza. Sim. E é engraçado que nessa era de coach, né, assim, a gente acha que todo mundo já entende que é a mente, mas muita gente tem até, assim, uma barreira contra isso, né? Que história de mente, eu só vou fazer aqui, né? Mas, assim, até você contando essa história faz muito sentido, né? Cinco imóveis por mês, o cara era melhor que você vendia os 5 por mês. O cara tinha um imóvel a cada 2 meses, né? Exato. E a mente dele trabalhava assim. Exatamente. É porque, assim, eu expliquei isso ontem, eu não sei se vocês assistiram a aula. Eu perdi Na aula de ontem eu estava explicando sobre subconsciente, né? O nosso subconsciente, ele é 90% de nós, né? 80%, 90%. É no automático Então mesmo. ele é automático. E como que você constrói, sabendo que a sua vida é dirigida por um trem que você não controla? É muito louco. É muito Mas o que eu preciso fazer? Você tem que alimentar esse subconsciente. Você vai forjando ele através dessas conversas aqui de mentalidade, é leitura, Sim. são esses treinamentos. É uma parte que você não raciocina. Ela está sendo construída, é tipo um iceberg, né? O iceberg tem a pontinha para fora. A maior parte dele é submersa. É o nosso subconsciente. E isso faz toda a diferença. Então, isso dita a nossa vida. Dita a vida completamente. Então, por isso que eu tenho que vir aqui, essas conversas nossas, é para destravar a cabeça do corretor. Eu mostrar para ele que é possível ser bem-sucedido. Isso vai ficando uma verdade. Sim. Vai ficando algo interno. E uma coisa que você fala que eu gosto muito, que você fala que você não tinha o dom da venda, né? Você não tem, né? Não existe isso. Não. E eu vou até contradizer o Ricardo aqui, pode ou não? Eu acho que até, vontade. eu acho que até existe. Opinião é livre. Só que a ciência, ela supera o dom. Então, assim, eu que era uma pessoa muito comunicável. Assim, aptidões. Isso. Concordo. É tipo o Neymar mesmo, e o Cristiano Lógico, Ronaldo, sim, né? Eu concordo. gosto muito dessa Com comparação. certeza. Aptidões. Então, assim, eu que sempre fui uma pessoa muito comunicativa e tal, pra mim não era difícil
pensar nisso, conversar com o cliente, nunca foi difícil, né? Então, só que eu vi, chegou uma época lá, eu não sei se você estava nessa época, que até o Carley chegou lá, era um menino que não tinha nenhum perfil, teoricamente, né? É verdade. E ele, de repente, começou a arrebentar, e eu falava, cara, mas eu já nasci pra isso, né? Na minha cabeça, eu já tenho o dom disso. E eu entendi que a ciência, ela supera o dom mesmo, né? Concordo. E aí, quem tem o conhecimento, o estudo, e aí já tem a aptidão, aí sim vai ainda mais longe. Mas a ciência, ela supera o dom. Eu achei isso bem interessante Com mesmo. certeza. Mas isso, assim, é certeza absoluta. Isso é muito verdade. Como que você fez? Você falou algo interessante. Como é que você fazia essas vendas? O jeito de vender da Mariana era muito diferente. Eu sou muito curiosa pra entender o jeito de vender dela. É muito diferente, cara. Que, na verdade, assim, eu até contei pro Ricardo, eu acho muito engraçado, que a gente até tinha combinado uma live, até no formato do Percussor, né? Aí você falou, não, Mari, você tem que conversar comigo desse jeito, né? É que, na verdade, quando eu comecei no ramo de vendas, eu tinha relacionamentos, por exemplo, quando meus você começou no mercado imobiliário, nos bombons? Não, no mercado imobiliário. Eu nem sabia, mas assim, eu tinha por exemplo, os meus tios, parte dos meus tios tinha dinheiro, tinha uma situação boa financeira, só que na minha cabeça era muito claro que assim, eu não tinha, assim, profissionalmente, dado certo em nada. Antes disso, né? Ou seja, inclusive ali... credibilidade zero. Ali mesmo eu ainda não tinha virado nada. Uhum. Então, assim, para comprar um imóvel, que é igual você fala, que é o produto mais caro da prateleira, comigo, que autoridade que eu tenho? Nenhuma, praticamente. Não, nenhuma mesmo, né? Nem praticamente. E essa é a dor de uma galera. O cara tava vendendo bombom ontem, eu quero de repente ele é corretor. Foi demitido de 6 lugares, vendendo bombom. Como que foi essa virada de chave? Não, porque se ela tava ali não, do nada, ela deveria estar com a mente bloqueada. É algo assim inesperado. Só que aí, pra mim, como isso era muito claro, eu entendi, olha... Não adianta eu chegar nos meus tios, nos meus amigos, né? E falar assim, olha, eu tô vendendo imóvel, o que você acha disso? Então eu usava, mas aí é muito importante que seja falada a verdade. Uhum. Então eu vou explicar, mas eu usava mais ou menos a estratégia era assim. Tio fulano, um amigo fulano, você que conhece tanto, vamos supor, tem um tio que conhece muito de mercado imobiliário, né? E eu tenho um tio específico que conhece muito, apesar de nunca ter sido corretor. Você conhece tanto o mercado imobiliário, eu queria saber a sua opinião sobre esse empreendimento X. Então eu não estava vendendo para ele. Mas você queria realmente saber a opinião na sua também, mente, ou mas você tava realmente querendo fazer a venda. Uhum. Vendendo sem vender. Vendendo sem vender. Sim. Porque se eu chegasse nele e apresentasse, ou no meu tio, ou nos meus amigos e apresentasse, teve um amigo meu que foi muito claro isso, que ele viu todos os perrengues que eu passei, e ele viu assim, eu ser demitido de alguns lugares, e eu falei, e ele tinha muita condição. E aí eu peguei e falei, e eu sabia que aquela oportunidade ia ser perfeita para ele. Então eu falei assim, olha, você que tem muitos amigos, você conhece muita gente, para quem que você acha que esse empreendimento X é bom? E aí eu falei de localização, eu falei de forma de pagamento, falei de parcela principalmente, e falei do que poderia valorizar ou rentabilizar na época, né? Na hora ele falou assim, antes de todo mundo eu. Então, assim... Olha que doido isso. Isso foi sua primeira venda? Não, a minha primeira venda foi para um consumidor final, sim, né? Foi para um morador mesmo. Então, não seria o caso. O Ricardo até falou esses dias, não sei se foi ontem, anteontem, Ricardo, dos 3%, né? Que sim, são os que procuram imóvel. Eu sempre vendi muito para pirâmide para baixo. Uhum. Eu sempre gerei interesse. Que era aquela pessoa assim, igual eu tenho primos que na época gastavam R$1.000 na balada de combo, né? Uhum. E aí eu falei, cara, ele tem essa parcela de R$1.000 que ele pode usar para investir. Não era uma pessoa que estava procurando imóvel, né? E aí, enfim... E aí esse meu amigo comprou e eu entendi mesmo que enquanto eu não criasse autoridade no ramo, o que eu ia precisar, e eu, rodada de negócio, eu usava muito isso, é pedir opinião das pessoas. E até quando o Ricardo conta, não foi no caso do Ricardo, acho que foi do Vitor, que o pai comprou de outra pessoa e tal. Meu pai comprou de mim. Eu acho até... pro seu pai, eu acho até meio, assim, normal, no sentido assim, se eu fosse pai da Mariana na época, eu não sei se eu compraria dela, não, né? A Vanessa tá aqui, minha esposa. Ela sabe. Eu fui tentar, quando eu entrei, eu fui vender pros chefes dela. Ela mesma falava isso. Ela, Ricardo, eles viram você tentando um monte de coisa na vida e não deu certo. Gente, você conseguiu vender pra algum? Foda. Não vende pra eles, não. Mas assim, eu entendo. Isso que a Mariana fez de forma empírica, intuitiva, isso aí é usado, por isso que eu perguntei se você já tinha feito marketing multinível. Não. O marketing multinível
Essa é a estratégia. É você perguntar opinião para as pessoas. Tem um livro, tem um manual que ensina no marketing multinível a pedir opinião para as pessoas sobre o produto. Porque é o seguinte, quando vocês duas gostam de comprar, né? Sim. Demais. Ah, então tudo bem, vocês são normais, como eu. Todo mundo gosta de comprar. Só que a gente não gosta que vendam pra gente. A gente tem uma resistência. Então, quando alguém vem te ofertar algo num sentido de vender, você automaticamente cria uma barreira. Você se defende. Quando eu venho pra você te perguntar uma opinião, você desarma. Só que é aí que tá o negócio. Você tá totalmente desarmada e você toma aquela porrada. Assim, no bom sentido, né? O cliente não tá tomando porrada. Sim. Ele é atingido por aquela oferta porque ele não tá se defendendo dela. Então ele, putz, isso é massa. Isso é legal. Eu fiz, esses dias eu não sei se vocês viram, eu tô construindo a minha casa, uma aldeia. Eu já contei em outras situações, já falei dentro da MyBroker, eu não vendo. Por quê? Para não gerar concorrência com os próprios corretores. Então eu, Ricardo, optei por não vender, porque a minha imagem é muito exposta. Só que na casa, o que eu fiz um combinado? Eu contratei a construtora e falei assim, cara, não tô afim de pagar essa casa, não. Eu vou te fazer indicações. Eu também vi. Eu vou fazer indicação e a gente vai quitando essa parada aí. E uma das vendas que eu fiz, que foi semana passada... E foi para aquele 1% investidor? Foi pro 1% investidor, pro Antônio. É o das milhas. Você quer saber? Quero. Antônio, eu tô fazendo um monte de aluno pra você, cara. E como que eu fiz a venda pra ele? Eu não tentei vender pra ele. Você contou a história. Eu só contei minha história. Eu só conversei com ele. Na hora que eu conversei, ele não tava armado, porque ele pregava, inclusive, isso é algo interessante, ele sempre pregou contra imóvel. A compra de imóvel, né? Ele pregava contra. Eu vi até os vídeos dele. E as pessoas falando assim, cara, você comprou imóvel, o cara é bom mesmo. Mas não é, eu não tentei vender pra ele. Esse é o lance, eu não tentei vender pra ele. Eu simplesmente contei a minha experiência. Então ele não tava armado. Aí ele pôde aprender. Ele pôde... E eu aprendi muita coisa com ele. Na verdade, eu acho que eu aprendi muito mais com ele do que ele comigo. E tá fazendo a aquisição de uma casa, né? Então, assim, é tentar... hoje, eu atendi 2 corretoras de Anápolis. Elas falaram, Ricardo, você pode nos receber? Eu falei, tô aqui, vem cá. Foram lá e conversaram comigo. E elas estavam nessa dúvida, elas estavam tendo dificuldade para começar na carreira. Já tinha alguns meses e não estava vendendo. E ela falou justamente isso. Ela não sei como oferecer para as pessoas. Eu venho de outro ramo, eu já trabalhei em tantas coisas. Falaram justamente isso. Qual a minha credibilidade? Eu falei, não precisa tentar vender. Pede opinião. Só apresenta a oportunidade, mas sem tentar vender. Isso é muito bom. E é bacana porque, assim, se você entende que é a oportunidade mesmo, sim, então, na verdade, você está ajudando a pessoa, né? Então, assim, eu sempre falo que o que a gente ganha de comissão, vocês como corretores, né? A gente como diretor, gerente lá, o que a gente é muito pouco perto do que o cliente vai ganhar. Demais. Eu até tava conversando com o Fulvio hoje, ele disse que ele nem gosta de chamar de comissão, ele gosta de chamar de honorários. Honorário. É mais adequado. Eu achei bem adequado. Muito. Porque eu acho que também isso começa na mentalidade. Eu não entendo que eu tô vendendo alguma coisa pra alguém, eu entendo que eu tô ajudando. Você tá fazendo uma consultoria. É muito mais fácil, eu acho que você se desenvolver, você conseguir fechar bons negócios quando você realmente acredita no que você tá fazendo. Você não acha que você tá fazendo favor pra alguém. A gente tá fazendo um trabalho ali juntos. E isso, com certeza, faz toda a diferença. Isso tá dentro da cabeça do corretor. Tem corretor que liga e é comum. Vocês estão sempre no salão ali. Reparem quem tá ofertando. É normal a pessoa falar assim, ó. Desculpa incomodar. O que quer dizer essa frase? Ele já liga pensando que ele está incomodando. Ele já liga pensando que ele tá, tipo assim, ele tá vendendo. Ele não pensa que ele tá levando algo que pode ser de muito valor para aquele cliente. Sim. Então, corretor, você que está nos ouvindo aí, quando você for ofertar, primeiro, escolha um produto que de fato você acredite nele. Com certeza. Isso ajuda demais. E só um detalhe, Ricardo, acreditar não significa que você compraria. E eu tenho isso muito claro, que eu falo para meus corretores, e assim vai meio na contramão do que as outras pessoas falam, mas você não tem que vender o que você compraria. E eu vou explicar por quê. Só o que você compraria.
Porque, por exemplo, hoje eu moro no Europark, ali, 3 suítes, naquela vista linda e tal. Se me oferecessem hoje, talvez, 2 quartos no Parque Amazonas, que é excelente, mas pra mim não faz sentido da minha vida, eu não compraria. Sim. Então, eu vendo o que é melhor pro cliente, não é o que é melhor pra mim. Você entende? Então tem que, assim, pra mim tem que desbloquear esse negócio de, não vendo o que eu não compraria. Não, você tem que vender o que você não compraria. Mas você não tem que pensar em você, né? É muito, assim, autorreferente você pensar em você na hora. Pensa nele. O que é melhor pra ele? O cara mora de aluguel com a sogra, ou mora, sei lá, de aluguel em outro lugar, 2 quartos no Parque Amazonas, perto de tudo, é maravilhoso. Seu compromisso é com o sucesso do cliente, sempre. Isso é lema nosso, da MyBroker, inclusive, né? A gente ensina isso. O compromisso é com o sucesso dele. Então, se a gente, de fato, como especialista, entende que é o melhor para ele, através de uma sondagem, entendendo a vida do cara, entendendo o momento financeiro dele, o momento de vida, vai embora. A gente vai à oferta sem medo, assim, sabendo que está sendo bom para ele. Se você realmente está interessado em ajudar, se você acha que você pode ajudar, você vai conseguir até ouvir melhor o que o cliente está falando. Nossa, com certeza. Não só ouvir o que ele realmente está falando, mas entender, porque às vezes está nas entrelinhas. Se você acha que você está ali porque você vai resolver o problema dele, você vai estar mais aberto para entender o que ele quer. Vocês estão deixando só eu beber? Vocês bebem? Não, tô bebendo aqui também. Tô bebendo aqui. E eu tenho até umas histórias de vendas engraçadas. Porque dentro disso, né, Ricardo, a gente estava contando, eu contei pro Ricardo semana passada, até lembrei depois, fiquei rindo disso, né? Eu já vendi em muitos lugares inusitados, né? Então, eu já vendi quando furaram... Isso é importante. Quando, uma vez, furou meu pneu na 136 e eu tava indo atender. E aí... o cara parou, eu fiquei lá parado pra ver se alguém me ajudava, né? E aí parou um cara numa motona lá e pegou e falou, quer ajuda? Eu falei, nossa, quero demais. E aí ele foi trocar meu pneu. E eu vendi pra ele dois flats, né? E assim, doideira. Na época não era uma estratégia. Não, o massa é como ela fez. É aqui que, gente, pesca isso aqui tá sendo uma aula no formato de bate-papo, então entenda. Na época, assim, hoje eu entendo que é uma super estratégia. Sim. Estratégia, mas na época foi meio empírico mesmo, né? Então, ele tava lá arrumando meu pneu, aí eu falei... Aí ele falou... Aí eu falei, nossa, e o pior que eu tô tão atrasada. Ele falou assim, você é advogada, né? Que eu tava vestida, assim, igual a gente, né? Você é advogada? Eu falei, não, sou corretora, eu tô indo pra atender. E eu queria que ele fizesse essa pergunta. Falei, tô indo atender um cliente meu e o pior que tá acabando as unidades lá, uma oportunidade que, meu Deus do céu, parcela de R$700, sei lá quanto que era na época. Parcela de R$700, mas enfim, e você, o que faz? O que você faz? Aí ele foi falar e eu voltei a bola pra mim, né? Não, então, e aí é aqui do lado, os 2 quartos até queria comprar, eu tô com medo de chegar lá até acabado as unidades. Ele, mas acabado as unidades? Olha só! E aí ele falou assim, olha, eu sou solteiro, eu moro com a minha mãe, mas assim, minha mãe tem interesse de comprar alguma coisa pra mim. Eu falei, não, deixa eu pegar seu contato aqui. A gente marcou hoje à noite, você pode ir lá? Ele falou assim, posso. Aí ele falou assim, mas só posso à noite. Eu falei, não, que horas? 20h30? Ele, não, 21 horas. Tá ótimo. Aí eu fui lá até com o Vitor na época e a gente vendeu pra ele 2 flats. Mas isso daí é sobre aquele ser corretor full time. E é isso que eu tenho em mente o tempo todo também. Aconteceu isso comigo hoje no salão. Peguei o contato, ela investe aqui em Goiânia porque ela gosta de gerenciar os imóveis dela, alugar, enfim. Eu peguei o contato no salão hoje e eu fiquei torcendo pra ela perguntar por que eu tava me maquiando na hora daquela, porque eu ia fazer a participação na TV. Ligado. E aí eu fui induzindo pra chegar no que eu queria falar e foi da mesma forma. Eu não vendi ainda porque foi hoje, mas... Mas isso faz muito sentido, mas eu vendi uma vez no salão também. E, assim, eu não tinha o dinheiro para pagar as minhas luzes lá, que era muito caro, ainda é muito caro, mas na época era muito caro para mim. E aí eu peguei e falei, cara, quero muito fazer luzes lá, né? O que eu faço? Aí eu lembrei que o meu cabeleireiro, ele levava 8 horas pra fazer as luzes. Eu falei, eu tenho 8 horas pra fazer uma venda, né? Então... eu tenho 8 horas pra fazer uma venda. E aí, ele era, assim, colega meu, me conhecia já, eu sabia que eu podia dar um cheque, na época existia cheque, de um prazo de uns 10 dias, que é enquanto caía a comissão da venda que eu ia fazer lá, né? Nossa, é muito louco. Aí eu tava lá, e na época eu acho que foi até a minha irmã me ligou, e aí eu não tinha combinado nada com ela.
Eu peguei e falei, então, é maravilhoso o apartamento, 3 suítes, era o Europark, tinha acabado de lançar o Ibirapuera. 3 suítes na frente do parque, tal, parcela de tanto, não sei o quê, e a minha irmã entendeu nada, né? Que a minha irmã desligou e tal, e eu torcendo o telefone não tocar, e continuei no telefone, falando bem alto no meio do salão, né? Enquanto eu falei, alguém vai ouvir aqui essa oportunidade, né? E aí, quando eu desliguei, o meu próprio cabeleireiro falou assim, uai, o que é que você tava falando aí e tal? Eu tô ganhando uma grana, eu queria ver esse negócio. Falei, nossa, coincidência, tem um book aqui, né? Tá valendo. Coincidência. Ela sempre andava com material no carro. E aí ele pegou e ele comprou 2 Europarks na época, Olha né? só. E aí com o dinheiro dele eu já paguei o cabeleireiro, né? Paguei o E agora, Olha e só. agora ele com 2 Europark, que mais que ele vai comprar? Porque valorizou tanto. Isso, ganhou dinheiro pra caramba. Isso é muito louco que a Mariana fez. Essas 2 corretoras que foram lá hoje, e é a dor de muito corretor, elas falam assim, Ricardo, tinha uma falando que era muito bem relacionada, a outra falando que não tinha tantos relacionamentos. Aí ela, eu não conheço muita gente, não conheço ninguém. Aí eu falei assim, você é nova na cidade, Anápolis? Ela, não, eu sou de Anápolis, moro desde sempre. Ou então como assim, você não conhece ninguém? Você tem médico? Aí eu perguntei, você tem ginecologista? Tem. Tá, e você tem filhos? Tem. Seus filhos têm pediatra? Tem. Ok, seus filhos estudam? Qual a idade Professor. deles? 4 e 13. Tá, então você conhece o diretor da escola de cada... Perguntei se eles estudavam na mesma escola. Não, estudam uma escola diferente pra outra. Perguntei, Então, 2 você conhece os 2 diretores? Conhece. Então tá, só em 30 segundos eu peguei 4 pessoas potenciais de compra pra você. Em 30 segundos. Se você se esforçar um pouquinho, a gente vai achar infinitos. Porque é o seguinte, cada um desses 4 aqui também, cada um vira mais 2, 3. Todo mundo tem relacionamento. Então... Olha só, o quanto é simples. Você, corretor que tá me ouvindo aí, que está nos ouvindo aqui, tira isso da sua cabeça de que você não tem relacionamento. A Adriana é um exemplo disso. A Adriana, ela veio pra cá, ela não é de Goiânia. Ela se mudou pra cá, então ela não tinha network aqui. O pessoal olha, mas a mulher tá fazendo muito dinheiro aí por mês, mas ela tem muito contato. Não, ela cria oportunidades, ela cria os contatos. Inclusive em lugares... eu queria saber como é que ela vende viajando. Não, muito louco. Você sabe como que ela vem de viajando. A Mariana me contou algo interessante. Eu tô doida pra saber. A Mariana falou assim que... A Mariana, gente, vocês não sabem, ela é diretora da Adriana. Quando a Adriana viaja, a Mariana sobe a meta dela. A meta dela é maior. Você vai viajar? Você tá indo pra Cancún? Beleza. Então sua meta dobrou agora. Porque ela sabe que ela vai vender mais. Olha que doideira. Eu queria saber como é que funciona isso. Você sabe como é que ela faz? É que, na verdade, quando a gente fala full time... igual quando fala follow-up, eu acho que o pessoal às vezes nem entende direito o que é ser corretor full-time, né? Então, assim, o exemplo que eu dei, por exemplo, do pneu furado, do cabeleireiro, isso é ser corretor, é conversar sobre a sua profissão, sobre o que tem de oportunidade, e aí você tem que conhecer as oportunidades em todos os lugares que você tá, mas não ser chato. Então, por exemplo, quando eu falei com um cara lá que tava trocando meu pneu, eu contei rapidinho, perguntei dele. E aí depois eu voltei pro meu assunto e perguntei dele de novo. Porque não adianta eu chegar lá e fazer uma palestra, né? Pro cara que tava trocando meu pneu, ele fala, pelo amor de Deus, troca aqui você, que eu parei, né? Troca aqui você. E a Adri, que ela até foi com meu irmão, né? O Matheus, que hoje é sócio lá de São Paulo. E aí logo depois já virei diretora dela e eu sou hoje diretora e gerente da Adri. Ela é uma pessoa assim, primeiro que a mentalidade dela é bem diferente mesmo, né? Demais. Então, por exemplo, uma vez eu tava até conversando com o Edivan, que é um gerente meu que eu gosto demais, também começou comigo com meu irmão. E aí eu falando com ele, e aí eu falei assim, tem essa oportunidade e tal. Eu falei, quanto que os meninos vão vender? Seus meninos, né? Os corretores nossos lá. Aí ele, tanto, X. Eu falei, não, peraí, vou fazer uma ligação ao vivo aqui pra você. Aí liguei sem combinar nada com a Adriana. E aí ele falou, tipo assim, 2 cada um. E aí eu liguei pra Adriana no Viva Voz, ela nem sabe, eu acho que eu não sei se eu já contei isso pra ela. Tá? Eu peguei ela e falei... tá comentando aqui. Aí eu falei, Dri, quantos que você vai vender? Eu já tinha apresentado o empreendimento pra ela. Primeiro eu tenho que vender a ideia pra ela, que aí ela vende, né? Aí eu falei, quantos que você vai vender? Ela, 30. Aí eu falei, então tá, beijo, daqui a pouco eu te ligo. Aí eu falei, isso era o WTC? Não, era um outro que ela vendeu 18. Olha que doideira. Você viu, né, a mentalidade. Então, assim, se não tem como você chegar nesse número se você nunca nem pensou sobre ele. Sim. E eu falo muito para os meus corretores, Ricardo, porque
Hoje eu gosto de ensinar ainda mais para líderes, gosto muito de ensinar para corretores, mas eu gosto de abrir essa mentalidade dos líderes também. Falo muito para eles que, por exemplo, quando a Adriana vendeu 19 milhões, que foi em dezembro do ano retrasado, ela estava negociando primeiro 6 milhões, que era uma laje. E aí, no meio dessa negociação... Olha isso, que doideira. Ela pegou e falou, e se a gente vender mais 2 lojas para fulano, né? Eu falei assim, não, eu que tenho uma mentalidade boa, eu falei, não, vamos esperar fechar aqui. Ela falou, não, vamos vender junto. Ai, que massa. É uma boa ideia, então tá. Aí eu falei, excelente, vamos. Aí deu certo as vendas, ela falou assim, agora tem os flats para vender pros tios, primos, eu não lembro se era sobrinha, que era, né? Dá pra vender tanto, X, 3, eu não lembro os números exatos. Aí eu falei, por que? Ela falou 3, né? Eu falei, 3 ou 4. Eu falei, por que 3? Não, por causa disso. Eu falei, não, então dá pra vender mais um. Porque ainda tem o pai do fulano, né? E aí, se você é um corretor, você corretor que tá assistindo, pensa bem, você tá negociando uma laje de 6 milhões, a chance de você ficar muito feliz nesse momento e falar, cara, é isso, é muito grande. E não que esteja errado. Sim. Mas não tem como você chegar no 19 se você parar a sua vida naquilo. Ficar satisfeito com 6. Ela tem fome. Ela tem muita fome. E até o Flávio Augusto fala uma coisa que eu acho muito interessante, que assim, o que faz um vendedor que vende, não um bom vendedor, mas um vendedor que vende, são 3 coisas, né? Que é a técnica, que por mais que a gente às vezes até ignora, mas é importante. Sim. Inclusive não é a técnica que eu falo, não é a metragem, né, do apartamento, é a técnica, inclusive de como abordar o cliente, que é o que a gente estava falando, né, que vendeu pro cara do pneu, vendeu pro cabeleireiro. O segundo é a gestão da emoção, porque só cai venda de quem vende. Não tem como cair venda de quem não tá trabalhando. Total, sim. Então, assim, o ano passado, eu acho que quem mais caiu venda, por exemplo, foi a Adriana, mas da Duane, por exemplo, que vendeu muito bem, acho que ela vendeu 9 milhões, que é a minha corretora também, muito querida. Caiu muita venda dela, mas ela vendeu 9 milhões, né? Então, só cai venda de quem vende. Então, você tem que ter a gestão da emoção e falar, cara, caiu venda, mas faz parte do jogo. E só um detalhe aqui, Ricardo, eu sempre uso esse exemplo, assim, eu não entendo o corretor que quer sair do mercado imobiliário porque caiu a venda. Porque não tem coisa mais parte do jogo de vendas do que cair uma venda. Lógico. É como se o Neymar estivesse jogando bola e aí foi impedido o gol e ele falava, aí também eu não jogo nunca mais, porque impedimento eu não vou aceitar, né? Sofrer falta. Então assim, faz parte do jogo, né? E então... Ainda mais o Neymar. Nossa. Então a gestão de emoção é muito importante, mas o terceiro, e aí é a única que a gente não consegue ensinar, Ricardo, é a fome. Não, então assim... Os dois a gente consegue. A técnica a gente sabe fazer, a gestão de emoção a gente sabe amadurecer o corretor, a gente tem técnicas para isso, mas o terceiro, a fome, aí é com ele. É verdade. Deixa eu falar algo para vocês. Pessoal às vezes me pergunta, hoje eu acredito que esse ano isso fica, né, vai ficar exposto, provavelmente a gente fecha esse ano como a maior imobiliária de Goiânia. Aí o pessoal pergunta, cara, vocês imaginavam ficar desse tamanho? O pessoal, porque vê minha história, vê a história do Ronaldo e me pergunta, você imaginava ser a maior de Goiânia? Eu falo, não, mano, eu imagino ser a maior do mundo. Por isso que eu já sou a maior de Goiânia. Eu não tenho intenção de ser maior de Goiânia desde o começo. Eu não queria ser uma grande imobiliária, eu não queria ser só um grande corretor. Eu pensava a nível muito grande. Muito maior. Eu ainda não cheguei nem perto de onde eu sonho e que eu desejo. A mesma coisa da Adriana, é isso. Com certeza. Entendeu? Então, assim, você, corretor que está nos assistindo, você pode aumentar essa fome. Não tem jeito. O pessoal pensa assim, nossa, tal pessoa ficou rico. Será que foi... Ele quis? Eles perguntam isso pra gente. Nossa, você é bem sucedido. Você imaginava? Não, cara, não é que eu imaginava. Eu planejei isso, eu quis isso. Até o querer. A Cris falando, tipo, não é uma cagada. Se eu escorreguei e de repente, fui próspero. Não existe. Até pra ganhar na loteria tem que apostar, né? Na Mega Sena. Exatamente. Né? Não tem como. É verdade. Você falou com a Cris. A Cris Taveira até falou, falando, Taveira mesmo, né? Lá na Academia de Vendas, falando das suas metas, né? No começo, quando ela começou não sei se fala agenciar, como é que é, enfim, juntou com a marca Ricardo Martins, ela falou das suas metas, né? Que eram bem claras. E isso faz muito sentido, as metas claras, né? E a meta, e assim,
o foco na meta, não na estratégia. Isso, pra mim, assim, teve uma parte que foi bom o fato de eu não ser organizada no começo. Hoje eu sou bem mais, não sou tanto quanto eu queria ser, mas tô chegando lá. É o fato de que eu nunca foquei na estratégia. Como eu não tinha um planejamento anotado, eu tinha um foco na meta. Minha meta estava anotada. Então, se aquela estratégia não estava dando certo, eu mudava. Isso só deu, não era inteligência minha não, gente, era falta de organização na época, né? Foi uma bênção isso. Mas assim, se você entende que o foco tem que ser na meta e não na estratégia, você para de bater cabeça. Cara, eu vou ligar desse jeito, vou fazer 80 ligações. Porque aí você ajusta. Aí você faz 80 ligações, só que daquele mesmo jeito não tá dando certo. Não, mas amanhã eu vou fazer as mesmas 80. Cara, se não tá dando certo, dá um ajustezinho ali, para ali, revisa, vê o que tá acontecendo, se é o modo de falar ou se realmente na ligação você ainda tem que treinar mais, se é melhor, você é melhor na abordagem, né, que a gente não chama de panfletagem. Então, o foco na meta faz muita diferença. A gente tem que ser estratégico, mas tem que ser flexível. A flexibilidade, ela é o que permite a gente evoluir, porque é igual a MyBroker. A gente tem uma estratégia e tem uma visão. Mas o mercado muda tão rápido que pode ser que daqui 3 meses a gente tem que mudar toda a estratégia. Sim. Aí se eu tenho aquela cabeça bitolada naquela estratégia específica e não na meta de ser a maior do mundo, eu perco oportunidades. Exatamente. Eu tô travado em um negócio que, né, me impede de ser inovador. A gente até conversou sobre isso, né? Semana passada, eu acho que a gente estava falando de abrir cursos para líderes, né? Sim. E aí falou, olha, se a gente fomentar muito, pode ajudar muita concorrência, né, de liderança e tal, porque corretor, a gente quer elevar o nível do mercado, né, mas aí os líderes ainda vão conseguir disseminar ainda mais. Eu até falei pro Ricardo, Ricardo, hoje eu não tenho problema nenhum de ensinar líderes da onde for, porque daqui 6 meses a minha estratégia é totalmente diferente. Isso faz a gente melhorar. O ano passado era de uma forma que eu lidava com a minha equipe, com o meu time. Esse ano é totalmente diferente. Como eu sou muito atenta, eu sou muito interessada nos corretores, nos meus gerentes, interessada mesmo. Eu tenho interesse na vida deles. Eu tô sempre mudando. Posso contar algo ao vivo aqui para vocês? Pode. E para quem está nos ouvindo, isso é parte da estratégia da MyBroker. Eu nunca tive medo de contar as nossas coisas, porque na verdade o que faz acontecer é o brilho no olho, a minha convicção. Então eu posso explicar meu plano aqui, que eu tenho tranquilidade de saber que não vou ser plagiado nem nada disso. Eu comecei a treinar corretores, isso já tem alguns anos. Eu lancei o primeiro curso de forma estruturada com a Rocket agora, mas eu já treino corretores há muitos anos. Quantos anos? A minha visão, tem 6 anos que eu comecei a dar aula. Inclusive dava aula, além das aulas digitais, ensinando corretores a usar a câmera, a se comportar, a fazer vídeo e tudo mais. Eu ensinava no TTI também. Eu era professor de marketing de TTI. Foi por mais de um ano. Você voltou para MyBroker, eu estava na Austrália, né, inclusive, não foi? Tava. Eu dava aula no CETEG aqui em Goiânia e dava aulas online. E a minha visão, antes eu que tive essa visão, depois eu contei para os meninos, foi difícil fazer o Ronaldo, o Leandro e o Albuquerque entenderem isso, mas eles entenderam, porque eles falavam assim, cara, você tá ensinando a nossa estratégia de tudo. Eu falo, relaxa, mano, eu tenho um plano. Eu sou psicopata mesmo, e eu vou contar pra vocês aqui ao vivo agora. Vocês duas não sabem desse plano, talvez nem outros só sabem. A minha ideia inicial era treinar corretores, conseguir a maior base de corretores possível, uma galera treinada, foda. Eu criei um ranking lá dentro, onde esse cara vai subindo de degraus dentro do curso Corretor de Elite. Ele vai aprendendo, ele vai performando, até que ele chega no Corretor de Elite, que é 20 milhões por ano de VGV. É a meta, né? Quando ele chega no 20 milhões, ele é corretor de elite. A gente tem corretores lá com mais de 30 e poucos milhões, 40 milhões no ano. E aí, o que era a minha estratégia? Faz esse cara performar, ele entende a nossa visão, ele entende como... E tudo que eu explico ali é parte da nossa visão da MyBroker. Eu ensino ele a ser um personal broker, um cara de fora. Aí, a gente faz assim, vou para São Paulo, que foi o que aconteceu com a loja da Mari. Falei, galera... Alunos de São Paulo, estamos chegando. Quem quer trabalhar comigo? Aí eu recebo lá 500 currículos. 500 currículos. E a gente seleciona
seleciona entre os melhores. E isso, essa estratégia, ela ainda não está totalmente amadurecida. Isso vai fortalecer ainda mais. Esse ano a minha intenção são 10 mil alunos. Tá? A minha meta são 10 mil alunos. Agora eu tenho um pouco mais de 3 mil. Então a meta é aluno, tá? 10 mil alunos. Então aonde a gente for abrir MyBroker no Brasil, eu abro a boca, tem cara lá. E eu consigo saber em que nível que ele tá. Aí ele forma uma MyBroker. Esse é o primeiro ponto. Isso é chave da expansão da empresa. Beleza. Ah, Ricardo, sou de outra imobiliária, quero só aprender com você, me matriculei no curso, tem problema. Eu ensino. Tudo bem, você vai ser meu parceiro, eu quero que o nível do mercado também suba. É bom pra mim quando o meu concorrente é bom. Sim. Isso é excelente, porque o cliente me respeita. Tipo assim, elevar o nível do mercado mesmo. Elevar o nível do mercado. Aí beleza, esse é o primeiro ponto. Aí entrou uma outra parte da estratégia, onde eu e o Ronaldo, esse ano, a gente vai ensinar, a gente vai fazer cursos, assim como eu faço para corretores, a gente vai ensinar clientes. Então a gente vai fazer um curso sobre investimento imobiliário. Nós vamos ensinar, até agora, eu acho que eu conversei com ele, vai ser 6 formas de fazer dinheiro no mercado imobiliário. Esse curso provavelmente corretores vão fazer, para ter argumentação de venda, mas a intenção é que a população tenha acesso a isso. Então vão ser várias formas de investimento imobiliário. Aí eu vou fazer vários alunos aqui. Só que esses alunos, esse cara que aprende a investir, eu vou ensinar ele de uma forma sem dar bypass no corretor. Ele vai precisar de um corretor. Sim. Aí eu vou pegar esse cara que aprendeu a investir e eu tenho os alunos aqui que são da MyBroker, já aprenderam, estão com a gente e vou conectar com esse cara de cá. Qualificado, esse é o lead qualificado. Ainda não terminou. A parte mais louca chega agora. A gente começa a fazer parceria. Vocês estão vendo a gente com atrinos e tudo mais. Aí eu ensino esse cara a investir. Eu ensino esse aqui a vender, né? E aí, qual o produto? O produto que nós incorporamos. Eu entrego os melhores produtos. Eu participo do desenvolvimento e eu entro na incorporação desse produto. Então eu ensino o cara a investir. Eu ensino esse aqui a vender para o que quer investir. E eu entrego o produto que eles vão intermediar. Ou seja, a gente ganha em todos esses lados. Mas a gente não para por aí. A gente está desenvolvendo até um banco onde todas as transações vão ser feitas por um banco, esse cara paga pra cá, e nós somos dono do banco. É muita loucura. Então a gente ganha de tudo, total. Isso foi bom. E o bacana é que todo mundo cresce junto. Esse investidor, ele vai receber lucratividade. Nós aqui como incorporadores vamos receber lucratividade, os investidores também. Aqui o corretor é bom pra todo mundo. E esse é nosso plano megalomaníaco. Não, com certeza. Eu sabia só de parte dele, né? Eu não sabia de nada. Não, mas ninguém sabia nada. O Ronaldo tá sabendo um pedaço dele agora. Parte dele a gente chegou a discutir um pouco na convenção, mas o ciclo inteiro é massa mesmo, né? E é interessante você falar isso, Ricardo, porque eu acho que tem... Assim, eu acho que seus alunos não, mas muita gente fora que pensa muito assim, cara, mas ele quer ganhar de todas as partes, né? O dinheiro e tal, não sei o quê. E umas coisas que eu aprendi, e eu tenho até assim, eu não sou uma pessoa que me sinto culpada de muita coisa, eu sou muito tranquila em relação a isso. Mas eu tenho até uma dorzinha no coração, eu não tive tempo de ensinar pro meu pai faleceu antes, mas que o dinheiro é uma bênção, né? Então, assim, hoje eu acho egoísta quem não quer ganhar dinheiro, quem não quer fazer dinheiro. Porque se hoje, por exemplo, meu pai faleceu há 3 anos, se hoje meu pai precisasse de um hospital igual na época ele precisou, e a gente não tinha muito dinheiro, 4 anos, vai fazer 4 anos eu acho, a gente não tinha muito dinheiro, eu tava na Austrália na época, eu ia ter na hora. Não pode ir, qual hospital que você precisa, ele não tinha plano de saúde, né? Então, assim, o dinheiro, ele é bênção, ele é canal de bênção. O egoísta mesmo é quem pensa em não ter. Quem quer, assim, eu acho muito bonita essa visão, preciso só do dinheiro para sobreviver, egoísta. Porque se alguém da sua família precisar de alguma coisa, hoje a minha família poderia contar comigo, né? Perfeito. Verdade. Assim, o dinheiro, ele tem que estar na mão de quem tem um coração para ajudar, né? Então, assim, muita gente que se acha, quer justiça social e por isso ele não quer prosperar,
Você, não, é injusto, pô, eu ter muito dinheiro sabendo que tem alguém ali que passa fome. Não, é você mesmo que precisa ter dinheiro. Se você tem essa consciência, ajudar essa pessoa, você poder ajudar, né? Então, isso é bênção. E aquilo sobre o dinheiro potencializar o que você já é, né? Exato. O dinheiro em si é neutro. Sim. Ele é neutro. É o que você faz com ele que determina se ele é bom ou ruim. Ele em si, ele é neutro. Mariana, uma coisa assim, até porque é uma dúvida da galera. Ele nunca me chamou de Mariana na vida, ó. Mara. É que eu tô subindo aqui. Muita gente pergunta, cara, aonde que a Mariana vende? Onde eu posso fazer as minhas primeiras vendas? Conta pro pessoal como é que você fazia. A Mariana tinha um negócio que era o seguinte. Ela fala, igual ela fez do cabelo, tipo assim, nossa, eu preciso pagar o meu cabelo. Aí ela vai lá e faz a venda. Mas ela sempre teve isso pra qualquer coisa. Ela fala assim, peraí, eu preciso vender. E saía. Como é que era? Tipo assim... já, assim, igual eu falei, né, teve algumas ocasiões meio inusitadas minhas de venda. E na época, assim, teve uma situação, eu acho que você estava na imobiliária nesse começo já. Primeiro que, assim, eu tinha uma situação difícil antes de eu entrar na MyBroker, eu tava meio sem grana, mas eu comecei a ganhar dinheiro e hoje eu entendo que não era muito, mas na época pra mim, assim, era dinheiro demais, né? 5 mil, 6 mil reais no mês, eu ficava, meu Deus, rica que sou, né? Mas enfim, o que eu fazia, Ricardo, muita gente, eu ouço muito isso hoje, né? Eu não tenho network, né? Quem que é seu network? O que é? Se você vai no seu cabeleireiro, esse cara é seu network. Eu queria pôr silicone na época, e eu tava sem dinheiro. Então, eu fui na minha médica, você falou hoje isso pra sua corretora, e eu cheguei lá e falei, cara, eu vou vender 2 looks pra ela, né? Você e aí, eu fiz a conta ali. Esse peito aqui vai sair de graça. E aí eu peguei, sentei com ela fez o exame e tal, aí ela pegou, eu falei assim, mas com o que você tá trabalhando e tal? Eu falei, nossa, ela já me conhecia, eu fui na corretagem, e eu falei, inclusive, doutor, nossa, tô com uma oportunidade boa, você deve conhecer algumas pessoas naquele mesmo formato. Não dá venda indireta. E aí, eu fiz a minha consulta, se resumir em 15 minutos, que eu sabia que ela tinha 45. E o stand do Lux era muito perto da onde ela tava me atendendo. Aí eu falei, olha, a gente ainda tem 30 minutos. Pensei, né, a gente ainda tem 30 minutos. Ela falou assim, ó, que interessante, eu queria ver depois esse projeto. Eu falei, olha, a gente ainda tem 30 minutos na consulta. Vamos lá comigo, que é aqui do lado. E aí ela foi, né, e ela comprou as 2 unidades. Não, existe algo que acontece nessa situação da Mari, isso é um gatilho mental, é reciprocidade. Você foi lá para ser cliente dela e né? Sim. Ela se sente automaticamente em dívida com você. É o que a gente tava falando também, segunda. Exato. Não é? Sempre é desse jeito. Quando você dá algo para pessoa, por isso que a gente faz as rodadas de negócio, elas são tão bem sucedidas. Porque quando o cliente vai ali para a rodada, você já viu o que o Ronaldo faz? Ele dá. Ele tá o tempo todo dando informação, dando conhecimento. Ele tá abençoando a pessoa. Tá criando ali durante muito tempo um sentimento de reciprocidade. Aí quando ele faz uma oferta, a pessoa que tá ali se sente muito mais inclinada a dizer sim. Sim. Porque ele sentiu que ele ganhou algo. Quase em dívida mesmo. A palavra é justamente essa. Quando você começa a estudar sobre psicologia, a pessoa se sente em dívida. Reciprocidade é uma sensação de dívida. Então, coisas simples que o corretor faz. Você tem um cliente que você quer vender para ele, vai lá e compra algo na loja dele. Simples. Você sabe que o cara tem alguma coisa, vai lá e compra algo, faz alguma coisa para ele se sentir em dívida contigo. Sem saber o que eu tô fazendo. É empírico, essa reciprocidade, esses gatilhos, a gente tem isso como ser humano. Se você entende isso, que é uma ciência, e aperfeiçoa, aí você começa a fazer de forma intencional. Uhum. Então, por isso que eu aconselho o pessoal a ler bastante livro, né, sobre persuasão. Você vai aprender tudo isso no Armas da Persuasão, tá? Armas da Persuasão, ele é um livro só sobre gatilhos mentais, e um outro é Quando Você Faz o Que Eu Quero. O nome pode ter uma pequena diferença, mas é basicamente isso, tá? Não conheço também. Não conheço. Podem ler. Ele é sobre entrar na mente da pessoa mesmo e persuasão a nível profundo. E aqui entra um fator de ética. Quando a gente fala muito sobre persuasão, eu ensino persuasão no Corretor de Elite. O povo fala, cara, mas e a ética, cara?
convencer as pessoas, isso não é manipulação? Depende. Quando você usa essas técnicas para algo ruim, é um problema e é manipulação e é uma merda. E tem muita gente que é especialista em enganar os outros. Agora, quando você tem convicção de que é um bom produto para esse cara, você fez uma sondagem top, igual a Mari falou. Sim. Eu tenho certeza absoluta, como especialista, que aquele produto é o melhor para ele. Cara, não tem problema nenhum de usar persuasão. Eu quero que me persuadam para coisas boas para mim. Com E eu certeza. preciso. Médicos já fizeram isso comigo. Meu treinador fez isso comigo. Ele usou persuasão para me levar para algo que era bênção para mim. E O primeiro convencer apartamento é que eu vencer comprei, junto, né? Exato, convencer do latim, né? O Ronaldo sempre ensina, eu gosto dele, é vencer junto, né? Então, assim, não, era convencer, era isso. Eu tava convencer. falando sobre concorrer. Eu misturei as duas coisas. convencer. Correr junto. Não, convencer é vencer junto. Vencer junto. E concorrer é correr Correr junto. junto. Por isso que a gente fala sobre concorrência também. Por isso que eu falo, tipo, grandes imobiliárias. Não tem problema de falar, você perguntou de falar de imobiliária. Adão Imóveis, Urbis, imobiliárias que eu me espelho. Os caras são Com foda. certeza. Muitos anos de mercado. Adão tem 40 anos, tá? Sucesso espontâneo, Urbis também. E eu aprendo. Isso é concorrência, correr junto. Não são meus inimigos. Apesar de que algumas pessoas às vezes olham meio arisco pra gente, mas a gente da MyBroker tem uma visão muito amistosa dessa Com galera. certeza. Eu acho que deve ser, assim, eu queria E isso concorrência acontece até em com melhor. plantão, porque eu às vezes pego plantão com pessoas de outras imobiliárias. E aí eles querem saber, perguntas pode falar. Pra gente é tão comum, não tem essa Compartilhar, questão Isso, pra gente é tão comum compartilhar que eles ficam, na verdade, depois do final da conversa, todo mundo quer ir pra MyBroker. Até Então, fizeram uma pergunta correr pra junto. mim no Instagram, né? Qual tipo de imobiliária que você recomenda, né? Que eu entre e tal. Eu falei, olha, eu podia falar uma coisa muito bonita, mas vai na MyBroker, eu vou cortar caminho pra você. Vai pra MyBroker. Mas uma coisa, Ricardo, esses dias me perguntaram, uma corretora novata, falou assim, eu tenho que fazer lista, né? Eu imagino que o seu canal deve ter muito corretor, né? Com esse tipo de dúvida. E eles se Eu tenho ofendem que com fazer isso. lista. Então, a minha resposta é a seguinte. O que você tem que fazer é vender por você, certo? Pensando que você tem que pagar a conta e tal. Se você é bom em todas as outras coisas, você consegue converter sem a lista, claro que você não precisa fazer a lista. Perfeito. Então, assim, não é que você é obrigado a fazer lista, nada. Mas, assim, olha, na internet eu sou o cara, eu tenho o tempo todo gente me procurando, ótimo. Ou na abordagem eu sou demais, Perfeito. tá entendendo? Então, não mas tem que fazer lista. Você disse que ela é novata. Eu acho bacana no começo a gente fazer de tudo. Tem que fazer pra saber tudo pra que você saber que onde você é É melhor. pra você Sou- entender o que você é Porque bom. às vezes me Perfeita, Amanda. perguntam sobre fazer ação. Se eu faço ação. Eu faço raramente. Muito pouco. Mas eu fiz muito ação, fiz lista, fiz tudo que me falavam pra eu saber que eu era melhor na questão de redes sociais e network. Mas eu ainda A não ser faço. que você acerte de primeira, né? Você tem que testar. Não, Eu E ainda é bom. faço pra poder sair da minha zona de conforto e eu fiz. E eu estou, como diz o Ronaldo, sofrendo uma venda por ter feito uma ação de colocar panfleto na porta dos apartamentos lá do meu prédio. Colocamos, eu e minha irmã, na verdade, paguei ela pra ela me ajudar. E a gente fez essa ação e eu tô vendendo por ter colocado panfleto na porta. Muita gente às vezes se ofende, fala pra mim, Ricardo, a minha imobiliária tá falando pra eu fazer lista. A minha imobiliária não me dá leads. Vocês vão ficar surpresos, gente. A MyBroker praticamente não distribui leads, tá? E é uma coisa assim, pelo menos na. A gente praticamente Gente, não me distribui perguntaram esses dias leads. sobre essa questão de leads. Eu falei, uai, mas você só espera lead da imobiliária? Não, a gente tem Você a não gente ensina os aprendeu corretores a gerar. você Exato. não Não, aprendeu é a isso. fazer? E, inclusive, assim, a história da minha sociedade da Matriz, eu nunca sei se eu posso contar esse trem ao vivo, mas acho que sim. Foi Por muito mim, boa. você fala o Foi que você muito quiser. boa. Porque Acho que o Ricardo liberou tudo aí. o Ronaldo, os meninos, o Leandro e tal, o Vitor, eles já tinham a intenção, o Ricardo já tinha a intenção de abrir uma outra MyBroker comigo, tinha voltado da Austrália na época. Mas eu queria muito ser sócia da Matriz. Só que, primeiro, mesmo que eu fosse sócia de outras imobiliárias, né, depois. E eles não abriam a sociedade da Matriz. E eu falei, não tem como ser sócio da Matriz, né? E eu falei, cara, tá bom. E aí eu tinha, na época, 15 corretores, né? Que a maioria, 15 mais ou menos, a maioria é corretor meu até hoje, né? E foi, inclusive, os culpados de terem me colocado onde eu estou, né? Um dos culpados, claro.
E aí, eu falei, eu vou fazer junto com esses meninos uma coisa que nunca foi feita, né? E aí, com esses 15 corretores, a gente fez 82 milhões em um ano. E aí, no final do ano, o Ronaldo pegou e falou assim, o Ronaldo, Leandro, né, o Ricardo, o Vitor, me chamaram e falaram assim, você quer ser sócia da Matriz? Eu falei, nossa, que boa ideia. Nunca tinha pensado nisso antes, né? Então, o resultado, ele grita mesmo, né, Ricardo? E assim, esses corretores, na época, eles acreditaram num projeto que ainda não existia. E hoje, é engraçado porque eu ouvi muito sobre propósitos esses últimos dias. E eu tenho muito receio da próxima geração, porque ela já vem pensando assim, o que é meu propósito? E eu entendo que o propósito, ele é feito já no caminho. Sim. Então, às vezes, se eu fosse a caixa do supermercado, ali dentro eu encontrava um propósito. Não é que eu nasci com um propósito que eu executo hoje. Durante a vida você tem vários propósitos, e na verdade. assim que você executa um, você vai para outro. Então, antes, o propósito que eu tinha era transformar a vida dos meus clientes. Hoje é transformar a vida dos meus corretores. E assim, e é de verdade, é muito bonita a frase, mas é de verdade. A transformação que eu vejo na vida dos meus corretores, ao vivo e a cores lá todos os dias, né? Todo mundo pondo dente, pondo não sei o quê, né? É impressionante, são coisas assim que me deixam muito contente. Mas eles tiveram que apostar nessa história, tiveram que enxergar, né? Olha, onde que a gente vai conseguir chegar. Sobre a MyBroker, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu já falei isso pros meninos e não tem segredo nenhum disso, talvez todos os corretores não saibam. A MyBroker, ela tinha um quadro societário, né? Que era o Vitor, o Leandro e o Ronaldo. E não tinha outras lojas, tá? Era só uma loja e muita gente falava... Já estava na MyBroker há muito tempo e eles falavam assim, cara, eu sempre entrei já querendo ser sócio. Aí o povo achava eu muito, tipo... Nossa, que cara soberbo, maluco. Você sabe que... Não existe. Você me falava, não tem como... Você sabe que quando o Vitor foi entrar, até me ofereceram parte da MyBroker toda, né? Só que eu resolvi ir pra Austrália, casar, né? Eu tô doida pra saber por que você foi para a Austrália. Vou contar. Assim, ninguém tinha me oferecido nada. Na verdade, os corretores falavam pra mim, cara, não existe isso. Como assim você quer criar isso? Já tem o quadro societário. Não tinha esse plano de carreira. Hoje é normal, quando o corretor entra na MyBroker, ele sabe que ele pode ser sócio, porque a gente explica isso abertamente. Mas na época não existia isso. E eu falei, eu quero ser sócio. E você sabe qual foi minha estratégia? Eu falei assim, eu vou me tornar indispensável para a MyBroker. A ponto de não ter como. Ou ele me põe sócio, ou ele se fode. Hoje eu falo isso, mas assim, no bom sentido. Porque eu sabia que eles iam abrir para mim. Eu criei essa oportunidade. Então, muitas vezes, você que está nos ouvindo, você fala assim, mas na minha imobiliária não tem como. Meu querido, na nossa também não tinha. Eu criei essa possibilidade. Então, eu fui o primeiro sócio da MyBroker. A primeira filial que foi aberta a mais foi o Alpha Mall. Né? Então eu fui o primeiro sócio ali e depois eu falei, não estou satisfeito, não quero ser só sócio de uma loja, eu quero ser sócio da MyBroker como um todo. E eu batalhei, enchi o saco, fiz cada vez, quero me tornar mais indispensável e pleiteei, depois de resultado, tá, gente? Muita gente quer as coisas... antes de ter o resultado. Tem o resultado que depois fica fácil pedir, fica fácil conseguir as coisas. E eu fui crescendo. Então, naquele momento, eu tinha 25% do Alpha Mall. Aí depois, consegui 2% da marca. Eu falei, eu quero ser dono da marca. Então, eu consegui 2%. Eu falei, mas não estou satisfeito, não quero 2%. Depois passei para 4%, depois passei para 8%. E hoje estou em 20% da MyBroker. Eu tenho 20% da imobiliária, porque eu fui desejando isso. Eu fui construindo isso. Então, você, corretor que está me ouvindo, às vezes você está falando assim, cara, eu não vejo perspectiva. Cara, crie oportunidades. A gente tem que ser criador de oportunidade, igual a Mari fez. Amanda, não sei quais são as suas pretensões, mas... Darling, você pode ter o que você quiser. E hoje é ainda mais fácil, igual você falou, dá pra visualizar já, né? Antes você teve que criar o espaço, né? Você foi entrando ali onde não tinha espaço. Exato. O Ricardo Viana, vou falar algo aqui ao vivo, nem sei se podia, mas vou falar. O Ricardo, eu perguntei, falei, cara, você é muito foda, eu sou seu fã, mano. Você quer ser sócio de loja? Ele falou, cara, eu quero algo que não existe ainda na MyBroker. Sabia? Ele quer algo que ainda não existe. Isso é que é legal. Ele vai criar algo que eu tenho certeza que ele vai fazer. Eu não tenho dúvida. Eu não sei o que vai ser ainda. Deixa eu falar um negócio sobre o Ricardo. Mas o Ricardo me ajuda muito.
É mesmo. Demais. Não, eu Na sei, verdade, vocês é? eu acho que eu tô aqui, tô onde eu tô, porque o Ricardo me ajuda muito. Ele Olha sempre que me massa. ajuda a despertar, entendeu? Ele me ajudou sempre com os vídeos. Ele é um fenômeno. Ele é maravilhoso. Eu amo muito o Ricardo, ele é massa. E, Que cara Ricardo, fera. contando essa história, eu já contei algumas vezes essa história. A Amandinha, por exemplo, não sabia. Mas fica até bonito, né? Fala, nossa, Mariana, mas onde você ia? Você vendia, né? Que parece até que era uma história de sucesso contínuo. Claro que a gente conta só onde eu vendia. Porque tinha vários lugares que eu ia com a mesma intenção, da E não mesma vendia. forma. E não vendia, passava raiva. É, passava raiva. Ficava devendo. Ficava devendo, deixava o cheque lá sem fundo, né? Mas assim, fica muito bonita a história contada assim. Mas você, não sei se eu posso falar da Austrália, já tá na hora? Pode Fica à falar? vontade. Você Fala o que perguntou, quiser. Amandinha, no primeiro ano eu vendi bastante, fui corretora campeã, se eu não me engano, acho que fui, sim. Fui. E aí, só que aconteceu muitas coisas. Meu carro, que custava 6 mil, foi batido. E aí era 10 mil a batida, né? Ficou 10 mil a batida e o carro 6. E eu devia ainda 4 mil do carro. Então era um rolo. E aí roubaram todas as minhas roupas, tá? Na época até o povo falava assim, como assim, Mariana, roubar todas as roupas? Gente, eu não tinha muita. Então eu pus tudo numa mala, fui fazer a prova do CRES lá em Brasília. Eu tinha um namoradinho lá na época, e aí eu ia ficar uns dias lá com os meus amigos, com esse namoradinho, falei, pus tudo aqui, não tive tempo de arrumar a mala, fui pra prova, quando eu saí, abriram o carro, levaram tudo, né, levaram todas as minhas roupas. E aí, chegou no final do ano, no Réveillon, eu falei, cara, mas eu ganhei dinheiro mais que nunca na minha vida. E tudo sem dinheiro, eu acho que eu tinha uns 60 reais, resolvi passar o Réveillon na igreja. E aí, só a virada, porque depois foi uma festa, né? Mas eu passei a virada na igreja e na época eu falei, Deus, o que tá acontecendo na minha vida e tal? Eu falei, eu tinha essa história de dar o dízimo, mas eu dava o que sobrava. Eu falei, olha, a partir de agora, Deus, eu entendi que o dízimo não é sobre o dinheiro, é que eu vou dar, a primeira parte é sobre assim, eu tô confiando, porque não sou eu que vou me sustentar, é o Senhor que me sustenta, né? Foi a partir de agora eu vou deixar aqui, devolver, né, o dízimo que a gente fala, vou deixar aqui, sei lá, tinha 60 reais, 40 reais, eu ainda tinha que comer essa semana e tal, mas eu vou fazer um compromisso com o Senhor, eu sempre fui meio chata, até com Deus eu sou chata, né? Falei, em 30 dias eu vou trocar de carro e vou comprar um carro à vista. Assim, eu quero um carro automático também, né? E aí eu não tinha dinheiro nem nada, eu sei que no dia 24 de janeiro desse mês eu ainda não tinha vendido. E aí o meu gerente na época me chamou e falou, Mariana, você quer pegar um plantão? E eu não pegava plantão, tá, Ricardo? Eu já vendia muito bem de relacionamento, só que tinha quase secado a fonte, assim. Eu tava, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses sem vender. Aí eu falei, tá bom, onde? Ele no Park House. Aí eu falei, cara, eu vou vender lá. E assim, eu tinha tanta certeza, gente. Eu falei, meu Deus, eu vou vender um Park House, que eu já fiquei nervosa antes, né? E aí, na época, eu não tinha notebook, eu não tinha ainda smartphone. E eu procurei um book pra ler e eu não tinha o book pra ler. Eu falei, pronto, fui pra lá. O Ronaldo até passou isso na academia de vendas, na retrasada. Chegou lá, eu mandei uma mensagem pro Ronaldo. Falei assim, eu tinha um notebook sim, mandei pelo Facebook. Falei, Ronaldo, eu tô no plantão do Park House. Eu cheguei 40 minutos antes, eu sou uma pessoa super atrasada na vida, cheguei 40 minutos antes, foi a primeira da vez. Eu falei assim, meu cliente tá chegando, corre aqui pra você me ajudar. Ele achou que eu tinha um cliente combinado que tava chegando. O que eu quis dizer é, tem um cliente chegando, né? Alguém vai chegar. Alguém e vai aí chegar. chegou você lembra, né? O Dr. Mikael, né? Que mudou a história da MyBroker, mudou a minha história. E aí ele foi, apresentei todo nervoso, o Ronaldo não tinha chegado, apresentei o apartamento, desci tremendo, meu Deus do céu, aí ele fez uma proposta, o Ronaldo chegou, a gente tava montando a proposta, o Ronaldo me ajudou demais, fez a proposta, e aí ele falou, eu quero ver outro, né, e a gente foi mostrar outro, e ele fez a proposta, e eu, meu Deus, qual que ele vai ficar, que era o palê do parque, um era 1.700, outro 1.200, né, e aí eu e o Ronaldo, eu muito inocente, falei, mas qual que o senhor vai querer que a gente manda a proposta? Ele, não, eu vou ficar com os dois. E aí ele comprou os dois, né? E assim, só que eu já tinha certeza. Enfim, e aí eu fui viver na vida da corretagem, ganhei muita comissão, mas não sabia gastar, viajei pra Europa e tal, ganhei 2 carros de sorteio, você sabe disso, né, Ricardo? A Mariana. Como é que faz pra ganhar sorteio, Seu Mariana? irmão ganhou alguma coisa? 3 carros de sorteio. Seu irmão? Meu irmão, 3, eu 2. Eu não sei como é É que... da família, Eu olha queria só. entender. E Não, a é de Adriana família, também gente. ganha. Nasceu com a bunda pra uma lua. técnica Fica Adriana. tranquila, Mandinha, que vai vir pra Aí você também, que é tudo cagona, ali, assim, ó. É uma amor, técnica eu não dela. ganhei nada. Mas brincadeiras à parte, o primeiro carro eu brinco que, assim, o meu irmão, ele ganhou o primeiro sozinho que eu falo sem mim, né? E o segundo e o terceiro a gente tinha os mesmos cupons. E o segundo carro, assim, eu tinha acabado de ir pra Europa,
gastar meu dinheiro lá, né? E aí, de corretor e tal. E eu fui de novo em julho para passar o verão na Europa, que foi até onde eu conheci meu marido, que na época eu só conheci mesmo, australiano na Grécia, conheci ele lá. Eu fui com a minha irmã e meu irmão. Minha irmã me ligou 2 meses antes, faz um dinheiro aí, vem pra cá, vamos passar o verão na Europa e tal, não sei o que. E meu irmão faz um dinheiro aí. Oh, isso é bom da corretagem, tipo assim, quem tem salário fixo, você fode, né? Tipo assim, não, daqui 2 anos eu vou, porque eu tenho que juntar. O outro não, você vai, faz um dinheiro aí. E aí, eu e meu irmão, a gente fez as contas, o que a gente faz e tal, não sei o que. E aí, eu sei que assim, 3 dias antes a gente não tinha um dinheiro pra mim, e minha irmã falou, e vocês vão pagar pra mim, né? Então era pra mim, pra ele e pra ela. Fomos, e aí na época, meu pai era pedreiro na época e meu pai tava sem carro. E eu cheguei a conversar com meu pai, falei, cara, não faz sentido eu ir na segunda vez na Europa e não dar um carro pro meu pai, um Uno, né, que é o que ele queria e tal. Eu cheguei a conversar com ele de não ir. E aí ele pegou e falou assim, não, meu pai é muito orgulhosão, né, falou, não sei o que. Eu falei, pai, é o seguinte, a gente vai concorrer a um sorteio quando a gente voltar. Se eu e o Matheus, se a gente ganhar, compra um carro pro Matheus, que era 17 mil, né? Que o carro que o Matheus queria 15 mil, sei lá. Paga umas parcelas do meu, na época eu tinha já um carro bom, e compra seu Uno. Ele, não, se ganhar, qual que era seu carro? Era o 400? É o 408, na época 408, já tava bem. que foi do Ronaldo, tá? Que foi do Ronaldo depois. O Ronaldo ficou com esse carro durante muitos anos. E aí eu peguei e quando eu voltei, gente do céu, era o sorteio e a gente ganhou esse carro. Só que meu irmão, eu lembro que a gente tinha tipo assim, 10 cupons. E o meu irmão tirou só um nosso. E eu chorando, eu falei, meu Deus, a gente vai ganhar. Meu irmão falou assim, deixa eu te falar, só preciso de um cupom pra gente ganhar. E a gente ganhou. 6 meses depois, a Amandinha tinha um outro sorteio. Eu já tinha torrado toda a grana e tal, não sei o quê. Tinha um outro sorteio. Um dia antes, até então, não tinha pedido pra Deus, não. Um dia antes eu falei assim, Deus, é o seguinte, eu sei que eu não tô merecendo, acabei de ganhar outro carro. Fui 2 vezes pra Europa ano passado. Tem gente trabalhando muito mais que eu, mas eu quero porque eu sou filha. Isso então é esse carro vai ser meu. Que massa, aleluia. Eu fui pro sorteio chorando, eu e meu irmão no carro, eu chorando. Aí ele, o que você tá chorando? Foi porque eu quero sair bonita na foto, porque na outra eu tô feia, né? Então a gente vai ganhar um carro, não acredito. E eu lembro que sorteio foi da FGR, sorteou um tanto de cheque de 5 mil e tal. Eu falei, Matheus, tomara que a gente não ganhe o sorteio do cheque, senão vai ser muita marmelada. Ganhar o sorteio do cheque. Não, é sacanagem ganhar o carro e o cheque. Quando a gente ganhou o carro, foi a HRV, foi o meu, mas eu tinha certeza, a pessoa sair bonita na foto, sorrindo, já foi chorar, pronta, né, ali, toda perfeita. E aí, esse ano, Amandinha, eu tava assim, cara, eu tava solteira, eu tinha 28 anos, falei, eu vou pra... Qual foi o ano? 2016. Eu falei, eu quero aprender inglês, meu sonho era aprender inglês. Eu já amava demais a MyBroker. A MyBroker tava... eu passei por várias fases nela, ela ainda era pequena, mas já era na Ricardo Paranhos. E eu tinha muito receio de falar com o Ronaldo, porque assim, através do Ronaldo, a minha vida mudou gerações. Deus usou o Ronaldo para mudar a minha vida. Também. Então eu devo muita coisa a ele, né? Eu tinha receio que eu sabia que eu era uma boa corretora, na época eu era gerente, não fui uma boa gerente, depois eu voltei para gerente e fui uma boa gerente. E aí eu voltei pra gerência, né? Eu peguei e falei com o Ronaldo, morrendo de medo, né? Falei, Ronaldo, eu acho que eu quero ir pra Austrália e tal, não sei o quê. Ele falou assim, Mariana, queria muito que você ficasse aqui, mas se for bênção pra você, vai. Mas e aí eu peguei, porque eu queria aprender inglês e não queria um lugar frio. E tem os cangurus, essas coisas também. E aí o Ronaldo, um mês, eu já tinha pagado o intercâmbio, uns 2 meses antes, ele pegou e falou assim, olha, a gente precisa vender a parte do sócio que saiu, então tô oferecendo pra você e pro Vitor, né? Só que eu já tinha pagado todo o meu dinheiro no intercâmbio, eu já tinha vendido meu carro pra ele, eu não tinha dinheiro pra comprar. Na época era baratinho, viu? 33%, 30%, sei lá, da MyBroker, né? Era bem barato. Eu vendi minha alma. E aí eu falei, não, vou pra Austrália. E aí eu fui. Lá, assim, voltei do zero. Eu lembro que na época, assim, eu conversava, Deus, não é possível. Porque aqui eu já tava melhorando de vida. Então lá eu fui faxineira, eu fui entregadora de pneu, que eu ganhei muito dinheiro. Pneu? Pneu. E quanto mais pneu eu entregava, mais dinheiro eu ganhava. Então Entregador de pneu? Eu era delivery de pneu, que chama. Mas aí você levava como? Eu nem sabia que existia isso. Gente, eu ganhei dinheiro demais entregando pneu lá. O meu marido tinha como se fosse uma saveira, na época ele não era meu marido, era meu namorado.
como se fosse uma saveiro, e aí, assim, quanto mais pneus coubessem no seu saveiro, mais você ganhava dinheiro. Então eu punha pneu até no meu colo. Eu falei, pode pôr pneu Não, aqui, muito né? doido, velho. Então eu ganhava por Essa pneu. eu não sabia, tô sabendo, entregadora de pneu. Eu não sabia que existia. E eu lembro que na época eu ouvia muito, não era podcast, era YouTube, sobre venda, sobre liderança, né? Enfim. E aí, passando perrengue lá, eu vim pra cá 2 anos depois, ia ficar só 6 meses, mas por causa do meu marido acabei ficando mais. Vim pra cá e o Ronaldo falou, faz uma palestra aqui, na Academia de Vendas. E eu fiz. E quando meu marido viu lá, que assim, eu faxinava um congelador lá na época, que era uma cama frigorífica, chama, né? Câmara frigorífica, enfim. Eu faxinava lá, então eu ficava com muito frio lá dentro, né? Caramba. Então, assim, eu chegava em casa morrendo de frio, e o meu marido, eu lembro que a gente era só namorado na época, mas ele ficava assim, eu via que ele ficava morrendo de dor, né? E eu falava, não precisa ficar com dor não, que eu ganho dobrado lá e tal, né? Toda durona. E porque era à noite, que era de madrugada, e aí quando ele chegou e me viu dando palestra, eu imagino que ele deve ter pensado, cara, olha quem que ela é aqui. Lá, meu Deus, como é que ela aceita aquela vida, né? Uhum. E assim, aí ele falou assim, vamos ficar. E aí eu fiquei com muito medo, porque eu tinha medo dele arrepender. E eu sabia que se eu ficasse pra eu voltar era muito difícil, né? Mas graças a Deus a gente ficou. Deu certo. E desde então, acho que 1 ano depois eu virei sócia da MyBroker, né? Massa. E agora, assim... e o tanto que a gente amadureceu. A Mari, a gente... Eu era facinha, a gente teve muitas dificuldades como sócio no começo. Até ajustar, até virar... Foi difícil. Eu tô falando isso dela porque eu fui assim. É porque vocês não sabem, o pessoal me vê na internet, acha que o Ricardo é, tipo assim, o gente boa, legalzinho. É fácil ser sócio do Ricardo. Ronaldo, Leandro e o Vitor são os únicos que sabem o tanto que eu sou difícil, o tanto que eu briguei. Eu apelava simplesmente assim, ó, saía na reunião do sócio e falou, galera, tô indo embora, tô saindo da MyBroker, vocês que se fodam, quero ver se vocês se viram sem eu. Já fiz isso na reunião de todos os sócios. Saí do grupo e falei, vou embora. Eu sou difícil. Aí a gente vai amadurecendo. Né? A gente vai ajustando. Uma vez o Ricardo até me falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, Mari, mas na época a gente conversava muito, né? A gente dá conversa, mas na época a gente conversava bastante sobre isso. Ele falou, Mari, você me ajuda com os meninos e você não faz o que você pede pra eu fazer, né? Os meninos cortaram dobrado comigo lá no começo, né? Não foi fácil, não. Mas é muito massa ver os processos. Mas Mari... isso, gente, é que faz a MyBroker ser tão grande, ser tão diferente e sobressair. Tá sempre aberta para mudanças e novas pessoas, novas ideias, e isso eu acho que é o diferencial. E eu vou te falar, você ter 46, hoje nós temos 46 sócios, 46, né? Eu tava falando esses dias 36, mas 46, não. 46 sócios, e é tudo gente, com personalidades diferentes, né, com dificuldades, e a gente foi aprendendo a entender que cada pessoa é tipo um carvão que vai virar um diamante, entendeu? A gente enxerga as pessoas que têm aquele potencial. Uma coisa que é assim, inegociável no MyBroker é índole. Com certeza. Com certeza. O resto, traços de caráter, a gente modela. A gente tem paciência, a gente fala, calma, né? vai dar certo, a gente vai mudar. A gente às vezes briga, a gente discute, mas a gente fala, calma, vai dar bom ali na frente. Por quê? Porque só existe algo que é inegociável, que é isso. É o caráter, a pessoa ser honesta ou não. Isso a gente não admite de forma alguma, né? Então a gente corta mesmo. Agora, os outros defeitos, um é explosivo, o outro é difícil. Não, isso nunca aí a gente deu certo vai em nada, né? Com medo de eu ser demitida também, viu? Deu uma explosão lá. Não, tava igual a Mariana, nossa, agora ferrou. Me falaram uma vez, me contaram, cara, a Amanda, ela é explosiva. Não parece, né, Ricardo? Eu falei, não, a gente tá falando da mesma Amanda, tem alguma coisa errada, não tá fazendo muito sentido. Você quer mais um? Não, eu tô... Pode matar, vai. Manda aí. Aí eu falava assim, não faz muito sentido, é a mesma Amanda, é a Brantes? Aí eu falei, gente, porque vocês estão vendo aqui, ó, ela toda, diz que você... Aí que eu fiquei sabendo que você é extremamente competitiva, né? Aí eu falei, cara, que não massa. Parece, né? Uma menina tão meiga, né? Mas é porque ela é atleta, ela tem um espírito de atleta.
Não, mas eu não sei se é bem por isso. Eu acho que é da personalidade mesmo. Eu sempre fui competitivo pra caramba. Não conseguia nem jogar videogame. Senão você Nossa apelava senhora, às vezes eu queria tanto ganhar que eu deixava os outros me olhando pra eu poder... Na verdade, a maioria das vezes eu fazia isso. Eu queria que eles me ajudassem a ganhar. Olha só. Não, isso a minha irmã e o meu amigo ouvirem eles vão falar, nossa, realmente a gente não jogava, a gente só dava as estratégias. E pronto. Competitiva total. Não, o massa, é bom você entender os traços de personalidade que você tem e fazer ajustes que são necessários. Eu, por exemplo, eu sou um cara que brigo com o meu próprio ego. Eu sei das minhas limitações, eu sei que o meu ego, às vezes, assim, eu deixo ele passar. Você é um cara, assim, que tá sempre sendo elogiado, exato, né? Rede social, é uma briga constante minha. É uma briga constante que eu tenho interna comigo, tá? Eu entendo. Então, você entender esses pontos seus e controlar eles, isso é massa. Mas, Ricardo, reconhecer um defeito, ou seja, um ponto de melhoria, né? Que é como a gente chama, é uma bênção. Eu amo quando eu tô errando. E eu vou até explicar por quê, assim. Por exemplo, ano passado, né, a minha agência, a Matriz, aqui eu sou diretora, a gente vendeu 260 milhões. Assim, 70 milhões mais que o segundo colocado, que vendeu demais. Então, se alguém chega, igual aconteceu, e fala assim, Mariana, isso daqui você não tem que fazer assim, você tem que fazer diferente. Eu falei, cara, então eu não tô no topo, porque eu tenho muito pra melhorar. Uhum. Se eu tenho algo pra melhorar, é porque dá pra ir mais longe ainda. Então, eu amo saber que em alguma coisa eu tô errando. Porque se eu estiver acertando tudo, eu cheguei lá, né? Já tô perfeitinha. Mari, estão perguntando muito aqui o seu Instagram. Como é que ele tá? Mariana Vilela MB. Aí, gente, vocês ouviram. Mariana Vilela MB. O seu tá como, Mandy? Amanda Brantes. Amanda Brantes, tá? Oui. Amanda Brantes. Então vocês seguem lá. O povo tá perguntando aqui como é que é o Insta de vocês. Galera, a gente tá aqui tem 1 hora e 33 minutos. Já tem tá? 1h30 que a gente tá conversando. E parece que eu ainda quero ouvir tanto. Não, é muito legal isso aqui. Isso é bom de papo, hein, Ricardo? Não, bom é isso. Bom de papo. Eu fui o que menos falei, né? E eu ensino isso nos cursos. Você, quando você está atendendo o seu cliente, a gente precisa ser desse jeito. Você tem que ser bom perguntador. Você tem que saber perguntar e deixar o cliente falar. Então hoje eu estou no papel aqui de receber vocês. Vocês são as estrelas hoje aqui, tá? Eu queria ouvi-la. Também fiquei só ouvindo. Eu não sei se era pra eu perguntar, se era pra eu falar alguma coisa. Ótimo, foi massa. Não, foi bom. Eu queria que fosse descontraído mesmo. E isso, hoje, esse momento aqui nosso, era uma experiência. Mas eu acho que a gente pode seguir fazendo isso aqui. Pode virar um projeto. Porque aqui foi... O que aconteceu agora? Aconteceu uma aula. Sim. Só que as pessoas não percebem que é uma aula. Eles estão aprendendo um monte de coisas, só que de uma forma descontraída. Aprendendo com quem realmente está fazendo, tendo resultado, né? Então, assim... Eu estou extremamente feliz com a presença de vocês. Obrigado, Mari, por ter aceitado o convite. Parabéns pelo seu resultado. Eu fico muito honrado de ser seu sócio, tá? Também, sou seu fãzão, você sabe disso. Amanda, sou seu fã demais também, já te falei isso. E assim, não estava planejado que fosse você, mas Deus quis que fosse, Deus né? Sabe de todas as coisas. Sabe de todas as coisas. Grata pela oportunidade. Foi em cima da hora e o bom é que ela sempre de prontidão falou, não, vamos. A ousadia era desde o começo, né? Então, assim, eu tenho certeza que a audiência também recebeu um presente extremo hoje. Eu tô com inscrições abertas do método. Eu sei que tem uma galera aí que tava em dúvida. Tem muita gente que me conhece só pelas publicidades. Eu invisto muito dinheiro para aparecer para corretores que nunca me viram. É engraçado, né? A gente tá tão acostumado a achar assim, mas tem muito corretor. Eu acho que talvez, sei lá, 70% dos corretores do Brasil ainda não me conhecem. E eu percebo isso através do tráfego que a gente faz. E às vezes o povo vê eu ensinando, vendendo curso, e fala assim, ajudar, né, esse cara é um vendedor de curso. É a impressão que eles têm, porque eles não conhecem a nossa história. Sim. Tem gente que me viu a primeira vez em um vídeo, foi em uma propaganda. Ele me viu tem 2 semanas, 3 semanas. Quando eu entrei na MyBroker, eu não te conhecia. Eu te conheci lá porque a moça do RH me falou sobre você. Alcançar, né? Demais. E então... eu, semana passada, fui palestrar também lá na agência Eldorado e tinha um corretor lá que ele não te conhecia, ele conheceu depois que entrou na MyBroker. Olha que doideira. Então, assim, tem uma galera que não conhece, então através de um podcast desse aqui...
povo fala, putz, tem uma história. Na verdade, ele não tá ensinando o que ele não faz, né? A gente tá ensinando o que a gente vive. Inclusive, Mari, eu já te falei, você tem que dar uma aula lá. Você tá me devendo. Não, tá? vou dar. Eu quero A Amanda já fez, ela deu uma aula lá, tá? Ricardo, tô à sua disposição. Eu quero só Ricardo agradecer assim, você vamos, primeiro. eu falo, bora. E assim, fica parecendo babação de ovo, mas é verdade. Eu sou muito honrada, muito feliz de ser sua sócia. Eu aprendo demais com você. Eu Valeu. adoro as conversas que a gente tem, faz muita diferença na minha vida. E assim, eu sempre falo disso, né? Que onde eu tô, onde eu cheguei, eu trabalho muito. Eu sei que eu sou boa no que eu faço, mas assim, é graça de Deus, porque tá sentada com você, tá sentada com uma pessoa como a Amanda, faz muita diferença pra mim. Que massa. E eu quero, assim, deixar um recado, posso? Claro, fica à vontade. E olha, esse mercado, ele transformou a minha vida, assim, mudou a minha vida de gerações através dele. Meu irmão, que era garçom do Pai Nove, que era um bar, hoje é sócio lá em São Paulo, meu sócio lá em São Paulo, sou muito orgulhosa dele, assim, ele transformou a geração que vem pra frente, meus filhos, né, netos e tal, e através da My Broker mesmo, do Ronaldo, só tenho a agradecer e dizer que, às vezes, o corretor, ele fica meio perdido, meu Deus, mas que história bonita que ela contou, onde ela ia, ela vendia e tal. O negócio é sempre ter o foco na meta. E a persistência, constância, não existe constância de uma semana, de um mês, né? Não existe, eu fui constante o mês passado. A constância, ela é um período muito grande. Então, eu contei as vitórias, mas quantas vezes eu fui fazer essas visitas e não deu certo? Então, assim, ter constância, persistência, ajustar as estratégias, igual a gente falou, né, Ricardo? Flexibilidade. E dizer que eu sou muito, muito feliz de fazer parte da My Broker, ter feito parte desse podcast. Quero agradecer de verdade, Deus é muito bom comigo. A minha mãe, um beijo, porque eu tô parecendo a Xuxa, mas é verdade, a mãe tá assistindo, Tá. ficar brava, meu marido, meus irmãos, né? Meus tios, minha família inteira. Enfim, obrigada mesmo. Tamo E eu espero junto. estar aqui logo de novo. Tamo junto. Eu também quero, E galera, Agradecer, vocês que gente. estão... Ah, sim, por por favor. favor. Não, pode falar, eu vou encerrar depois. Nossa, eu sou muito grata mesmo pela oportunidade de estar na My Broker. Eu não contei isso para muitas pessoas, mas eu fui convidada para trabalhar na Adão um ano antes de eu conhecer o mercado imobiliário. Eu falei, nossa, que absurdo, que loucura é essa? Não ter salário fixo. Não tem salário fixo, eles estão querendo que eu pague para trabalhar para eles? Como é que funciona isso? E não aceitei, não era meu momento, mas a My Broker mudou totalmente a minha vida. Talvez, eu vou chorar aqui. Talvez eu não sei onde eu estaria hoje se não fosse pela My Broker. Que Porque massa. eu tava numa depressão, praticamente. E poder... Não era pra eu estar chorando, não. Pode falar. Eu fico feliz, meu coração tá transbordando aqui. Não consigo. A gente é muito feliz de ter você, viu, Amandinha? Muito mesmo. Demais, demais. E É uma eu honra pra entendo, mim. eu nem sabia, mas nossa história é parecida. Eu sempre brinco com a minha mãe, eu falo, mãe, se o Ronaldo tivesse me encontrado, eu não ia ser ninguém. Jesus amado. E eu acho que não tem ninguém da minha família ver, porque foi muito em cima da hora. Mas Que doideira. sou muito grata por todas as oportunidades, por poder conviver com você, pelo tanto que você me ajuda sempre. E eu reconheço isso. E por toda a direção da My Broker, isso com certeza fez muita diferença na minha vida. Linda. Caralho, obrigado. Linda. Gente, nem eu esperava isso aqui. Também não. Tamo junto. Não foi o vinho, porque eu costumo beber mais. Eu sou boa Foi de só. taça, Não, né? foi uma Ainda garrafa. tem Eu tenho mais certeza uma. que eu tomei uns 40%, então não foi. Não foi Amandinha, o é uma álcool, honra tá? trabalhar com você, É do viu? coração. E eu tenho certeza que o que hoje a gente faz através da My Broker, né, na vida dos corretores é coisa que enche o Surreal. nosso coração mesmo, né? Hoje esse é o nosso propósito, né, Ricardo? Que massa. E obrigada pela oportunidade de Imagina. ser a cara da My Broker, o rosto da My Tamo Broker, junto. isso faz diferença mesmo. Com certeza. Valeu, gente. E galera, vocês que estão ouvindo, eu espero que tenha feito sentido demais pra vocês duas. Foi muito top pra mim. Pra quem tá assistindo, eu falei pra vocês que eu tô com turma aberta. Se você tava em dúvida se você ia estar comigo, vai ser uma honra pra mim treinar vocês. Não é algo só pra My Broker. Se você é da Adão, se você é da Lopes, se você é da Remax, da onde quer que você seja, o conteúdo é o mesmo. Eu tô te entregando do meu coração, tô entregando tudo que a gente tem pra vocês. Então, meus queridos, sejam
muito bem-vindos se vocês quiserem caminhar conosco. Quem quiser trabalhar com a MyBroker também, a gente está sempre contratando, né? A gente está avançando. Mas se você quer continuar no seu projeto, na sua imobiliária, tamo junto também. A gente quer subir o nível do mercado. E se tiver alguma pergunta, eu vou abrir a caixinha de perguntas hoje no meu Instagram Top. também. Sempre vai ter, certeza. Alguém vai ter alguma dúvida com você, então abre uma caixinha de pergunta. Mariana abre uma caixinha de pergunta. A minha caixinha de pergunta lá já tá aberta, gente, mas direciona a pergunta para essas duas aqui e segue ela, gente. Espero que meu marido tenha entendido a live, que o português dele ainda tá meio caposa. Entendeu. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada. Galera, tamo junto. Uma boa noite pra vocês. Se inscrevam até meia-noite. Na verdade, 11h59. Quem se inscrever, vocês ainda concorrem àquelas... Eu tô sorteando 5 pessoas para serem mentoradas. Um dia de mentoria online, tá? Que um massa. aumento de mentoria online. Então, vocês concorrem. Então, acelera. Tamo junto. Deus abençoe a todos. E valeu. Valeu, meninas. Tchau, obrigada. Valeu. Beijo. Pode finalizar aí, galera.